dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um episódio do seu, do meu, do nosso Papo Franco Podcast e... Segura esse babado. Vocês já estão preparados? Porque hoje a convidada, ela é mais do que especial. Você está pronto por uma comédia num episódio só? Então cola com a gente porque tá incrível! E... juntamente com os nossos parceiros, né, gente? Antes de falar sobre os nossos parceiros, recadinho pra vocês. Se inscreva agora no nosso canal. Já acione as notificações e já deixa comentário. Já fala sobre a nossa convidada belíssima que vocês estão apreciando, admirando. Daí, e eu vou começar a falar pra vocês, gente, que aqui nós somos as rainhas dos empórios. Começamos com Empório dos Pastéis. Eu já comi, e se deixasse, eu ia comer até o final do episódio, né? Mas agora nós estamos fazendo um controle emocional aqui, porque, gente, que pastel delicioso. A hora que chega, gente, você abre ele assim, até o queijo derrete, viu? Eu tô enchendo a boca d'água, por isso que eu tô pausando pra falar com vocês. E é um pastel, gente, que, assim, sem igual. Melhor de Uberlândia. Pediu, chegou rapidinho, quentinho e crocante pra vocês. Empório dos Pastéis, o melhor de Uberlândia. E eu assino embaixo e recomendo. E como aliado, né, gente, do pastelzinho, nós temos também... o equilíbrio, né? O equilíbrio, é isso aí, gente. Empório Natureba, gente. Tudo que você precisa em suplementação, produtos naturais, produtos saudáveis, tá? É Empório Natureba. Se é natural, é saudável... É natureba. É isso aí, gente. Se é coisa boa, é natureba. É isso aí, não é isso, Larissa? Bora! E pra complementar, pra você que quer aquele drink diferenciado no seu evento, que quer agradar seus convidados, e o melhor, se agradar, não pode faltar a Drinkelaria. Sempre trazendo drinks maravilhosos e especiais e fazendo a diferença no seu evento, tanto corporativo, quanto aniversário, quanto empresarial. Então, cola com a Drinkelaria, gente, que eu vou te falar, é simplesmente sensacional. E, claro, a gente hoje não podia deixar de falar de algo assim, que é maravilhoso. Tem presente hoje? Será? E Luiz, personalizados, sempre arrasando. E mandou esse brinde especialzinho pra você. Muito obrigada. Gente, pra você que quer agradar, que quer presentear, quer marcar esse momento, Luiz Personalizados. Gente. A Luiz Personalizados é responsável por todos os nossos infográficos, todas as nossas artes, tá? Todos os nossos brindes. Design também. Design também. Quem vê, quer. E quem ganha, gente, não esquece. Ó, e a gente já vai explicar pra ela o macete da caneca. Essa caneca, ela tem duas personalidades. Segura esse babado, é pra quando você quiser falar de... Fofoca, de... Polêmicas, aquela coisa. Entendi. E o papo franco é quando você quiser mandar a real, aquele papo franco, aquela coisa direta. Entendi. Bora, hoje a gente vai... Então é uma caneca que vai te acompanhar nas duas personalidades. Já deu pra ver que você é bem engraçada, né? É bem babadeira. Gente, jeitinho de ser. Eu fiquei sabendo que ela vai causar aqui hoje, é verdade. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, é natural dela. É natural meu. É dela. É a todo momento. Então, gente, a gente se já tá prepare. sentindo em casa com ela. Ela que veio no nosso convite, né? Mas a gente tá sentindo em casa com ela. Mas vamos apresentar, Isabela. Oi, gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada gente. por ter aceito o nosso convite. Fala pro pessoal de casa, quem é a Isabela? Ai, eu nunca cheguei nessa parte. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Isabela. Quem é a Isabela? Só um instante. Gente, o cheiro do pastel tá muito bom. Eu tô desconcentrando. Mas eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Eu tenho, como vocês podem ver, 17 anos, né? Eu tenho 26 anos. Eu sou mãe e eu faço graça na internet. É isso, gente. Vocês acham que é uma graça simples ou bem engraçadinha? Eu acho que é uma graça que encantou o Brasil todo, né? Ô, Não é à glórias, toa. em nome no de TikTok, Jesus. quantos seguidores? 2,7 milhões. Milhões. E no Instagram, 2 milhões? 1 milhão. 1 milhão. O Instagram é mais difícil, né, gente? Porque, assim, o povo trava a gente. Eu fui hackeada. Sério? Ainda tem Levei esse um negócio de ser Shadowban. hackeada? Levei um Shadowban. Aí eu fui hackeada. Sério? Desculpa, gente, é um assunto delicado. Fui hackeada. Tive que pagar 8 mil reais pra recuperar. Vocês estão Mas acreditando? deu certo? Deu.
Mas você aí... pagou pros hackers ou você pagou pra algum profissional? Não, eu paguei pra profissional. Ah, sim. Aí eu penso, será que não foi ele que hackeou minha conta pra depois ele ir lá recuperar? É e isso pedir que eu meu tô dinheiro? falando. Faz sentido, né? Faz sentido, Se eu muito fosse usar sentido. minha mente pro mal, não faz sério? sentido. 8 mil? Tive que pedir emprestado. Mas não foi de idiota, tá? Pra ficar em paz. Nossa, mas eu tô chocada, Esse aí velho. não mata, não, só bate. Só bate. Entendi. Só bate. Inclusive, vocês viram um roxo. Depois passa o contato. Vai que a gente precisa. É, Claro, bater não não, tem claro. problema, né? Soquinho. Não, soquinho na costela, quem sabe num rim pra gente fazer esse tiro de sangue. Enfim, gente, mas 8 mil reais eu tive que desembolsar Uau. pra recuperar. Que horror, Isabela. Você falou que você nasceu em Uberlândia. Nasci. Não tem sotaque, né? Não tem muito, muito, É, não. que você conviveu com quem mesmo? Uai, gente. Ah, agora vocês sim. têm- Uai, gente, Saiu, né? agora Você sim. sentiu. Mas porta, por exemplo, não sai, é porta. É porta. Eu É, tenho o pessoal um fala que porta. quem fala porta é de Patos de Minas. Não sou daqueles de lá, lugares. não, sou daqui de Berlândia. É. Vocês viram que saiu um Berlândia. Ah, tá vendo? Berlândia. É uma hora ou outra, o R resolve dar uma... Aparecer. É, mas tem hora que não sai, não. Mas você fez oratório ou não? Com essa dicção, não de jeito Então é você que se policiou pra não ficar com esse portão. É, Berlândia. também, né? Quem Porque eu faz falo fono, muito. geralmente. Aí eu falo muito Não, porta, eu portão. nunca cheguei perto de uma fono, não, gente. Inclusive, um dia eu fui assaltada, levaram minha dicção, né? Muito de 20 palavras que eu falo, 18 errada. Então, é isso aí. Mas um dia... Ó, deixa eu Gente, botar meu celular isso aqui aqui pra não é baixo. combinado, só pra vocês saberem que tá saindo aqui assim, no improviso Sai, gente, natural. sai. Ela é a própria graça em pessoa. Não é à toa, né, gente? Ô, Isabela, deixa eu te falar. Sua família é toda daqui, de Uberlândia? Não é nada. Minha família... A minha mãe, eu tenho aqui minha mãe e minha tia e meu pai, né? Mas o resto é tudo de Jataí, Goiás. Já tá aí em Goiás. Perto de Rio Verde. E você acha que esse sotaque mineirês, foi nós que roubou de Goiás ou Goiás que roubou de nós? O quê? É lógico que eu vou defender Minas Gerais, gente. Você está doido. Ah, tá. Inclusive, uma vez eu fiquei 2 meses sem conversar com uma prima minha, porque ela deu a doida de falar que o Uai é de Goiás. Rapaz, Ô, louco. uai. Aí não. Uai, aí não, né? Aí não. Aí ela Eu forçou. lembro muito bem do dia que Dom Pedro tava aqui, aí chegou uns ingleses aqui. Eu lembro, eu tava lá. Aí Você chegou. pegou a assinatura Sim, dele, inclusive. tinha o lá uns autógrafo. ingleses e eles ficou falando assim pra mim lá no dia, uai. Aí eu falei, que uai, menino, que é isso, uai? Aí foi assim que surgiu o uai. Eu lembro, gente, eu tava aqui, ó, em Tudo Berlândia. assinado, tem aqui, ó. Lógico. Mineirês. É mineirês. Agora, falar que o uai é de Goiás aí, não. Eu amo Não faz Goiás. nem sentido. Mas goiano não fala muito uai, não? Fala? Fala muito, bastante. É? Não reparei. Uai, sou. Lá eles usam muito sou e sa. Sou Sou e sá, sim. Sou e sá. Sou e sá. Aí a mas gente o uai- discutiu, a gente ficou 2 meses sem brigar, porque obviamente é um assunto muito sério Muito e sério. não é assim que E as é coisas resolvem. biscoito ou bolacha? Biscoito é de polvilho. Bolacha é Nikito. Recheada, Eu não isso. posso falar a marca, né? Mas já agora já foi. Não, pode falar a marca aqui. Você Pode, falar. passa Aham. tempo. Bolacha, É, passa passa tempo. É, mas eu também, pra mim, biscoito é polvilho. Mas Bolacha é quem recheado. que inventou que bolacha... Não. Paulista. Os paulistas carioca também. É, paulista. O quê? Não, pra eles, biscoito e bolacha é tudo Tudo recheado. a mesma coisa, né? Tudo a mesma Então, coisa. de polvilho é o quê? Pra isso? Ah, não sei, não é outro polvilho? nome. Não. É outro nome. Não é bolacha, é sério. Não é bolacha Não nem vai biscoito. não vai estar acontecendo isso. Não faz sentido. Nós não. estamos aceitando. É igual Vou tá rosquinha. recorrendo. Rosca pra eles lá, que é rosca aqui pra gente, tem coisa que lá não é rosca. No sul é chineque. O quê? Chineque? Eu acho que é chineque. Que chique, parece o sobrenome. Isabela Chineque. Massinha, chineque. É, Chineque. E como que fala, Pão. gente? Pão. Pão Não, YouTube. Ele corta. YouTube, pelo amor de Deus. Monetiza nós, não tira isso de nós. Não, Em né? nome de Estamos- Jesus. Vamos estar parando de frescura. É um negócio regional aqui, hein? Isabela. Se você cancelar a xenofobia, diga. E a primeira pergunta é: Ai, meu Deus. Isabela ou Zabela? Da onde que saiu Zabela? O que De onde aconteceu? sai? Ai, gente. Vocês lembram do vídeo do Big Brother? Qual? Já assistiram do Big Brother? Não, do Big Brother não. Nossa, quem vai ganhar o Big Brother 2023? Vocês nunca viram esse vídeo? Não. O quê? Ai, Não. não é possível. Nós estamos péssimas seguidoras. Péssimas. Eu não tô Às vezes acreditando. até já vi, mas não... Gente, eu fiz esse vídeo, rodou o Brasil inteiro. Porque, na verdade, eu sou uma excelente atriz. E todo mundo achou que o trem era genuíno, realmente achou Mas que você é me atriz pararam na mesmo? rua. Eu não cheguei a tirar DRT porque eu não tinha dinheiro na época. Mas eu fiz o curso, então eu posso dizer que eu então sou. você é atriz, você é é. atriz. Eu posso dizer que eu sou, não é, gente? E aí, o que aconteceu? Eu tive uma ideia de um roteiro, pedi pra Deus, falei, Deus, dá uma ideia de um roteiro, porque o trem tava ruim, gente, pronta. tava muito ruim. Aí Deus me deu uma ideia de um roteiro, e aí, qual que foi o roteiro que eu criei? Que a pessoa me parava na rua,
Tipo aquele pessoal que para as pessoas na rua pra fazer uma pergunta. E aí, no caso, o entrevistador olhou pra mim e falou assim, quem você acha que vai ganhar o Big Brother 2023? Aham. E aí, tipo assim, eu olhei pra realidade de 99,9% dos trabalhos. Aí eu pensei, pô, a pessoa cansada, descendo de um ônibus, cara, trabalhou o dia inteiro. Pelo amor de Deus, você tá entendendo? Você me para, a pessoa tá latindo no quintal, porque não tem cachorro. Você me para pra perguntar quem vai ganhar Big Brother? Não, aí não, meu amigo. Aí eu criei esse roteiro e aí postei. Quando eu vi o vídeo, 18 milhões de views no TikTok, na hora deu uma pequena gelada. Eu falei, o que é isso, gente? Ô, louco. Aí eu apareci num monte de lugar e o povo, é isso mesmo, fala mal da Globo. E eu, não, gente, calma, não foi Não é bem da assim. Globo. Não foi bem assim, vocês não entenderam o negócio. Tô falando assim, né? Globo, ela tá se redimindo, tá? Inclusive, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que a pergunta comparada com a rotina da pessoa Inoportuno É nada. inconveniente. é inconveniente, pelo amor de Deus, né? E aí, mas basicamente eu disse assim, eu pego 2 ônibus e não sei o quê, eu dormi no banheiro, não sei o quê. Eu e acho aí, que eu vi esse vídeo, só que você tava bem diferente no vídeo. Tava mais linda. Não. Fala que eu tava mais feia, pelo amor de Deus, porque hoje eu tenho que ficar mais linda. Hoje você está mais linda, Muito depois de obrigada, ser mãe. linda. Por quê, hein? Muito obrigada. Depois que a gente... Depois não, eu ainda não sou. Mas todas as Então, quer mulheres dizer que você vai que... ficar mais bonita? Uai, todas Já as... te deserdei, então. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as Bonita mulheres... até que vai, mas assim... Mas todas as mulheres, depois que ganha neném... Fica mais esbéltica, concordo. Aham. Concordo. Eu não sei que é? como, porque quando É o neném exaustivo, sai, ele leva todas as suas vitaminas que você tem ali, já foi embora. É verdade. O cabelo cai. Cabelo cai, unha Não, cai fica tudo. fraca. Cai tudo, A pele literalmente começa... tudo. Você faz assim, ó, você pode usar Você até com esfarela. farinha. Sim, você começa a esfarelar. Viu, Rafa? Você anda, você agacha, faz um negócio, um barulho de cream cracker, faz... então eu não sei como, mas todo mundo fala que depois que eu virei mãe... Mas é sério. A mulherada, depois que ganha neném, fica Geralmente mais fica... bonita. eu acho que... Sei lá, um negócio... Mas dona Mas de eu acho si, que é né? por- é um Você amor. gerou uma vida, cara. Você gerou uma isso, vida, por que isso. que você vai Eu assim? acho que é por isso. Ai, não, eu gerei uma vida. Eu acho que uma Uau. mulher que, depois que a gente passa por uma gestação, é porque é tão desafiadora, né? E a maternidade em si também é muito desafiadora. Então você se sente... Com certeza. Eu acho que a gente perde o medo de qualquer coisa, né? Você já não tem medo de mais nada. Você... A gente só tem medo do filho morrer. É só isso. De resto, você não vai Acabou. com tudo. É verdade. Acabou. Não, depois eu como. Pode comer. Então Fica à tá bom, eu vontade. vou Pode comer comer agora. enquanto você vai pegar. Vai Em nome comendo, de eu vou Jesus. falar. Depois eu pego um negocinho. Gente, isso é normal, acontece, erros técnicos, tá? Inclusive eu aqui falando de boca cheia, uma hora Normal. dessa, normal. Gente, aqui nós estamos em casa. Mas lógico. Né? Literalmente em casa. Então aqui nós estamos pra bater papo mesmo. Pra Olha os papos que eu franco, soltar os babados, tudo. Falando em babado, Ai, santo Deus. Nossa, peraí, deixa eu só conferir um negócio. Nossa, o Segura, passo eu segura. tenho carro. Meu Deus. toma aí uma drink. Já toma uma aguinha pra ajudar a descer. Mas aí o Zabela, então, saiu, foi desse vídeo? Foi, porque no caso, na hora que me pergunta qual que é o seu nome, eu falo Zabela. Mas eu falei muito rápido, então cortou o I. Entendi, então por Aí, isso. e o povo Aí começou a pegou me zoar, falando Zabela. E tá E quando Zabela eu vi, até virou hoje. Zabela, e eu vou deixar Zabela. e Mudou isso de nome, gente. aí. É isso aí, eu vou Mas lá ficou no muito massa, porque nos comentários que você faz lá, Aham. o pessoal pegou. E você Pegou. criou até um apelido para Os as amigos. pessoas. É os meus amigos. Os amigos. Agora tudo é com Z, Zoreia, Zói. Mas ficou tudo com muito Z. legal. Eu tenho meu Ficou dialeto, e eu acho bom que eles entram na onda também, eles conversam comigo É sua só no dialeto do comunidade. Z. Mas é isso que conecta, né? Entendeu? Comunidade dos sua amigos. Eu marca. acho bom demais. Quando eu vejo eles tá falando Zói, Zoreia, eu falo, meu Deus do céu, santo Jesus tem poder. Eu ia fazer as audiências. As audiências. Os audiências. Sério? Eu colocava assim, as audiências. Como Eu não sabia de assim? onde que Z? era. E eu era advogada, tá? Eu era. Passou. Outros tempos. tempos, é. Aí já começou bem, ó, tempos. Tá vendo? Vai ter muito Agora, corte de agora é discussão sobre horrível. polêmicas. Ah, Não, mas vamos começar das leves, então. E você chegou a ganhar algum hater, algum tipo, alguma coisa que te, sei lá, te marcou a partir desse vídeo que viralizou? Pode ficar tranquilo. Pode. Eu recebo hate desde o dia que eu entrei na internet. Mas, graças a Deus, é muito pequeno comparado com... Os elogios. Os elogios. Mas eu e recebo as demais. pessoas aderindo, né? Sério? Desde quando você começou? Quando esse vídeo em específico do Big Brother viralizou, assim, várias páginas começaram a repostar, né? E aí teve uma página que repostou, que eu não esqueço um comentário. Eu geralmente não vejo comentário quando é página que reposta, eu não vejo.
Porque é meio É idiota. muita gente também, né? E aí teve um cara que colocou assim, essa menina é uma... Como é que foi que ele me chamou? É uma biscoiteira e a única coisa que ela quer é arrancar dinheiro de idiotas igual vocês. Tipo, como se eu estivesse me passando por coitada na internet. Por causa do vídeo. Tá, você não tava se passando por coitada, mas... Ele nem entendeu no roteiro. Mas era seu trabalho. Ele não entendeu diabo nenhum. Não estava Uhum. falando. Mas tudo bem. Tudo bem, gente. Enfim. Mas já recebi muito hate, muito. Uma hora ou outra aparece um ou outro ali no direct. Não, mas... Aí eu bloqueei. E Não, com mas- o comentário você também, bloqueia. ele acabou contribuindo, né? Pra... Mas aí eu só respondi, mas eu achei legal, porque geralmente quando eu recebo hate, sempre vem um pra me defender. Sempre. Ai, que Isso bom. é muito bom. Nossa, isso é muito bom mesmo. E aí já veio um monte de gente. Ela é atriz, seu idiota. Não sei o quê. Antes de você xingar a menina, pelo menos vai atrás pra descobrir. Vai no perfil dela e tal. Aí eu... Nem Enfim. precisei falar. Enfim, eu fiquei calada. Me defenderam. Mantive a postura. Fui classuda. E você já morou em outra cidade além de Berlândia? Não? Só Berlândia. O berlandense nata. Uhum. O que você acha daquela... eu tô igual ela, que falando de boca cheia. Tá tudo bem. Mas tá com fome? Já que o pessoal não come o pastel, a gente come por vocês. Eu sou o berlandense também. Uhum. Berlandense nata também. E todo mundo, eu tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos é tudo de fora. Eles ficam assim, ai, porque todo berlandense é metido. Ai, porque todo berlandense é chato. Ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fico assim, gente, mas quais não tem o berlandense? A maioria é Eu igual acho vocês. que o Berlândia de é fora. chato. As pessoas que vêm de fora, que chegam em Berlândia, acham que tá abafando, que é chato. Então, Os eu sou muito berlandenses, desligada. não. Eu sou uma pessoa muito Mas desligada, ninguém mas... nunca falou isso pra você, não? Já várias vezes eu entrar no Uber, tipo assim, um motorista virar pra mim e falar assim, de onde você é? Eu sou daqui. Não é possível, moça. Nem parece. Não, porque eu vim lá do Ceará, por exemplo. Teve esses dias pra trás, o recente que eu peguei. Não, porque eu vim lá do Ceará e as pessoas aqui são muito sem educação. Aí eu... O quê? Aí eu realmente eu sou muito desligada. Então, se você fosse sem educação comigo, eu não tô nem percebendo o que tá acontecendo. Eu já tô em outro mundo, eu tô em outro lugar. Eu tô lá no espaço central. Aí... Ele pegou e eu falei, nossa, não sei, moço. Realmente tem em alguns lugares que a gente é muito mal atendido. Mas isso é em qualquer lugar. Na minha cabeça é em qualquer lugar. Ah, mas o Berlândia é mais mesmo. O Berlândia, o pessoal... É muito ruim. Eu te falo isso porque eu tenho comércio, né? Vixe. Todo mundo que vai lá fala, cara, você atende muito bem. No dia que Jesus voltar, você vai ser uma das primeiras a subir. Quando você tá Quando vai lá subindo, marra a cordinha. Não, aí eu fico tão indignada, porque como eu mexo com isso, e pra mim o atendimento é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo atendimento. Cara, e o povo me trata mal, eu faço barraco, eu ando ultimamente. Você faz barraco? Tava meio Ah, barraqueira. também Um dia, vou contar um comentário aqui pra vocês. Um dia eu tava lá na fila, não posso falar o nome, né? Tava num fast food. E aí lá você consegue pegar o refrigerante primeiro antes do sanduíche ficar pronto. Aí eu enchi meu copo, dei um golinho e deixei aqui. Aí eu não sei o que eu tava olhando aqui pra esperar o... sanduíche ficar pronto. A menina jogou o refri fora. Aí eu olhei, eu falei assim, moça, cadê o refri que tava aqui? Aí ela olhou assim, não é lugar, eu joguei fora. O quê? Aí eu olhei assim e Ela falei falou assim, desse jeito pra você. Nossa. ó, pra você, tomara que você veja esse vídeo. Não é lugar. Aí eu olhei assim e falei assim, mas eu não sabia que não era lugar. Inclusive, eu coloquei aqui na bandeja. Mas não é lugar, tá me atrapalhando. Aí eu falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Não tem problema, você me dá outro copo, eu vou pegar outro refrigerante e vou colocar aqui. E se você jogar fora, você vai jogar fora todos, até o meu sanduíche sair. Meu Deus. Porque não sei o quê, porque tem regra, que não sei o quê. Eu falei Mas assim... isso era uma tem que coisa que deixar você claro. não sabia. Aí eu virei Exatamente. e falei assim pra ela, não é porque tem regra, é porque você não soube conversar. Exatamente. Entendeu? Esse é o fato. Então, tipo assim, o cliente, muitas das vezes, vou dar um exemplo pra vocês. Lá na minha loja, não pode pôr a mão dentro dos potes. Eu fiz uma plaquinha grandona e pus. Por favor, não É colocar... plaquinha ou é grandona? E ainda É assim plaquinha e tem, grandona. é uma placona. Isso. E ainda assim tem gente que enfia a mão dentro dos potes. Isso. Aí eu falo assim, ó, não pode colocar a mão dentro do pote. Tem gente, opa, desculpa. E tem gente que acha ruim. Aí eu vou lá e mostro a placa. Aí eles calam a boca. Porque a placa tá Porque Agora, tem uma... nesse dia- Não tinha... Não, e mesmo se tivesse, se ela tivesse falado assim, ô, moço, eu não sabia de quem que era, eu joguei fora, é porque aí não pode pôr, né? Tudo bem. É o jeito Beleza. de falar, né? Mas é o jeito de falar, é o jeito de falar. E aí é o mal de Uberlândia, atendimento ruim, viu? Empresários, pra você que é dono Nossa, do seu isso é muito negócio, verdade.
O que engorda o negócio é o olho do dono. E a primeira coisa que a gente tem que olhar é o atendimento, porque isso é... É o básico. É o básico. Não é plus. Não é plus, não é... Ai, esse povo que fica vendendo assim, ai, porque meu atendimento é de qualidade. Meu diferencial é meu atendimento. Meu produto é de qualidade. É o mínimo, porque a gente paga por isso, entendeu? Então não pode ser um diferencial. Concordo. Agora, falando em brigas, assim, babados... Ai, Senhor Jesus. Você se considera uma pessoa boazinha ou uma pessoa barraqueira? Eu sou uma pessoa sonsa, né? Eu sou uma pessoa deveras sonsa. Sério? Eu sou um pouco sonsa. Mas não é. Não é porque parece. o que ocorre, gente? Ocorre assim. Eu tenho situações que me tiram do sério na mesma hora, mas eu tenho situações que, dependendo do que você falar, eu vou ficar assim, ó. Por quê? Porque eu me conheço. E se eu for pra cima de você, nós vamos rolar que nem duas cobras no meio do asfalto quente. Então, tem hora que eu... Segura. Porque o que acontece? Não, eu tô vendo duas cobras. Eu tô numa caminhada cristã, eu tô tentando caminhar com Deus. Evoluir. Tá? Eu tô tentando. Então, assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, aí, quando eu penso em vai tomando. Aí Deus fala assim, ó. Aí eu fico calada, então onde eu me fico. Eu fico deveras sonsa. Porém, tem situações que realmente não me controlam E quais são essas situações? Tipo, situação de injustiça. Isso aí eu não dou conta. Tira de sério. Completamente. Mas me tira também. Teve uma vez que eu tava voltando, um exemplo, eu tava voltando da academia e eu vi um senhor batendo na cachorrinha dele. Eu fui pra cima dele. Pô, é um idoso. Pô, é um cachorro. É. Ele tava batendo no cachorro. E não era batendo, tipo... Tudo bem, não que Corrigindo. justifique. Não que justifique, mas tipo assim, ele pegou a coleira da cachorrinha e tava chicoteando a cachorra. Aí eu fui pra cima dele. Imaginei eu pra cima do velho, gente. Ou ele ficou doido, ele pensou. Gente, eu pra cima do velho. Ele não foi pra cima de você, não? O quê? Ele não é doido? Eu sou. Aí ele calou os olhos assim, ó. Eu falei assim, você encosta na Shakira de novo. Ela chamava Shakira. Ai, você já já tinha escutado conhecia. até o nome. Porque o que acontece? Esse senhor, eu elogiava ele, porque ele botava roupinha na Shakira. Ele morava ali Ele era perto dono dela? ele morava ali perto de um... Tipo assim, ele era um nômade, né? Vivia numa Kombi. E aí ele botava roupinha na Shakira. E eu achava bonitinho. Aí um dia ele surtou com a Shakira e foi bater na Shakira. Eu falei, meu amigo, pela Shakira eu dou a vida. É e aí minha eu amiga. fui em cima dele. Eu falei assim, você não vai bater na Shakira não, senão eu vou te tomar ela, você tá entendendo, velho? Aí ele olhou na minha cara. Regalou o oi. Ela é minha, eu faço o que eu quiser. Eu falei, então faz. Mas você vai fazer na minha frente. Vamos ver se eu não vou te tomar ela. Aí, na época, eu morava com a minha mãe. Tinha 3 cachorros. Se eu chegasse lá com outro, ela ia falar, não, então você vai embora. Você deixa cachorro e vai. Porque como é que não vai cuidar de 4 cachorros? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, desculpa, vou bater nela mais não. Falei, muito bom, porque eu vou ficar te vigiando o dia inteiro. Se eu tiver batendo nela, você vai ver. Ai, mas eu acho que então ele tinou. Ele atinou? É, eu acho que ele Que ele tinou, viu tipo que assim. é porque ele não era tava muito fazendo. certo, né? Ele não era muito... Mas não interessa se você é certo, se você não é certo. Não vai bater na Ninguém- cachorra na minha A frente. Shakira era parceira dele, velho. Como assim Parceira bater na de vida. Shakira, né, gente? Aí eu fui pra cima, agora foi pra cima de homem. Mas Você injustiça foi corajosa, né? Injustiça é pesado. É, eu acho que injustiça é uma coisa que me incomoda muito. Tipo assim, vamos supor que eu não gosto de você. Aí a gente tá numa roda que todo mundo te conhece, mas alguém, tipo assim, soltou um testemunho falso de você, mesmo não gostando de você, eu vou falar, não, senhora, ela não fez isso, hora nenhuma ela fez isso. Aí você tá entendendo? Sou justa. Depende. Às vezes não. Você já sofreu injustiça? Você, com você. Quais? Nossa. É muito pessoal, gente, mas... Babado, Nossa, Isso, mas gritaria. conta assim, uma que você fala assim, que você tem mágoa ainda? Não, Tem... todas. Sério? Todas. Eu tô tentando evoluir, Fala mas tá uma, difícil. Desabafa com a gente. Gente, eu fiquei sabendo de um babado que criaram uma mentira sobre mim. Inclusive, contei no TikTok porque monetizei em cima do babado da mentira. Ai, que beleza. Pelo menos trouxe alguma coisa boa. Lógico. Mas o quê? Basicamente, inventaram um boato de que eu era infértil. Hã? Aham. Como assim? Você acabou de ter neném? neném. Não, e o pior de tudo é que porque... Vou explicar pra vocês. Pra eu contar uma coisa, eu vou ter que contar outra. Quais falaram que a menina é adotada? Não, pra eu contar um trem, eu vou ter que contar outra. Eu namorava um rapaz, nós ficamos juntos por 4 anos. E desse relacionamento veio a Valentina. Só que eu estava com 7 para 8 meses de gestação e eu perdi ela. Perdi. Eu lembro que você perdeu. Você ficou muito Quanto tempo? mal. 7 para 8 de Não, gestação. quanto tempo que tem isso? Isso foi em 2020. Beleza. E esse rapaz começou a namorar com uma moça. E essa moça começou a trabalhar com uma pessoa que me conhecia. E ela
eu não sei quem foi que falou, se foi a pessoa que me conhecia, que inventou isso de mim, se foi ela, eu nunca vou saber, só Deus sabe, Deus que estava presente ali na hora. Mas chegou até a mim que a moça tinha falado pra essa pessoa que me conhecia que eu e o rapaz, a gente tinha terminado porque eu era infértil. E que ele não ficaria comigo como se eu não pudesse ter filho. Nossa, ai, que tipo de comentário, que louca. E na época, que tipo ela ia ganhar com assim... isso, e na meu época Deus? eu sofri muito, porque eu já me culpava muito Você pela... estava sensível pela porque tinha situação, perdido, Não pelo é? contexto. E a gente se culpa, por mais que, tipo assim, veio a gente fez toda uma investigação pra ver o porquê que tinha perdido, se o problema era comigo, se era com ele, o que tinha acontecido. E de inúmeros exames que a gente fez, a resposta que a gente teve foi: não tem explicação. Vocês dois são muito saudáveis, todos os exames de vocês tá bem. Não tem explicação. Nem na placenta tinha alguma coisa, nem na pelezinha dela eles conseguiram ver Mas o o que porquê. aconteceu com o bebê, assim? Então, ela teve... Eu não sei explicar direito, mas parece que o rinzinho dela ela não tava conseguindo fazer xixi. Não tava filtrando. Então, ela tava inchando. E aí, eventualmente... Até parar tudo. Parou. Aí, e não tem justificativa. O que a doutora explicou pra gente, que a gente, de fora, a gente pensa, nossa, mas, né, podia ter sido um pouco mais humano, mas hoje, olhando por outro lado, depois que passou, né, foram 5 anos, então eu tive muito tempo pra pensar em tudo que aconteceu. Eu vejo que realmente ela não tinha o que falar. Porque ela olhou pra mim e falou assim: acontece que de 1 em 1 milhão de pessoas você foi a escolhida. E gerou um bebê que não tinha compatibilidade com a vida. Foi essa a resposta que eu tive. E aí eu tô nesse momento super sensível, de repente eu escuto isso, que eu sou infértil. E você separou depois disso? Depois que a gente perdeu ela. Por causa disso? Não, assim, a gente começou a namorar muito novo, né? A gente tinha 17 anos. Então, é muito novo, gente. Eu achava que 18 era uma excelente idade pra namorar, hoje eu vejo que não. Era muito novinho, não tinha maturidade, ele muito custoso, queria viver, e aí eu muito insegura, dependente emocional, eu sugava ele de todos os jeitos, assim. Ele não podia olhar pro lado, que eu já ficava... sabe? E aí já tinha muito problema, coisas, muito trauma, muito trem, aí veio... Juntou tudo. E veio a fase difícil que pesa, né? Eles falam que a taxa de divórcio de casal que perde filho é enorme, é altíssima. Porque aí, o que acontece? O que acontece não é de ruim. Os desafios que acontecem antes... Quando fica vem maior. Uma perca... porque aí a gente começa a querer achar culpado. Isso. E porque cada um também lida de um jeito com o luto. Eu acho que homem lida... A gente acha que homem sofre menos, mas não sofre, sabia? Eu acho que é o jeito também, mas deles, né? Que é um jeito mais, assim, mas eles fechado. acham que é o quê? A gente é uma chocadeira? Não, mas tá faltando um fio ou... Não é isso. Não, mas é porque homem acha... A gente acha que a gente sofre mais porque a gente é mais emocional. Mas homem sofre mais, porque o homem não consegue colocar pra fora. Eu tô mal, eu chego aqui, eu choro, eu te abraço, eu conto pra todo mundo. Homem não faz isso, não. Fica pra eles. Assim, no meu caso, eu acho que o fato de eu ter gerado, o fato de, mais pesado. de eu ter passado por um parto, porque foram 12 horas de parto. Amiga, entrou no processo de parto. Eu tive que enterrar a Valentina. Não, eu achei que tinha... Meu Deus. Foi parto. 12 horas. Normal? Porque E ela foi natimorta? Foi. Ela nasceu. Aí foi muito difícil, gente. Nossa, que foi pesado. uma experiência, assim, que eu não desejo. Pra ninguém. Pra ninguém, eu não consigo, tipo assim, não dá. Não dá, é muito doída. Muito. E aí, o que ajudou você a superar foi... Você tem religião? Tenho, assim, eu acredito muito em Deus, sempre acreditei muito em Deus. Só que depois que eu perdi ela, eu e ele, a gente ficou muito... Distante. Eu e ele não, porque ele continua do mesmo jeito que ele sempre foi. Mas eu me afastei muito de Deus, eu não conseguia. E eu falava pra ele o tempo inteiro, eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fiz mal pra ninguém. Ninguém, não tem nada pra falar de mim, porque eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu falava, isso é muito injusto, por quê? De todo ser humano no mundo que eu conheço, de gente ruim que eu conheço, o senhor deixou isso acontecer logo comigo? E eu já tenho uma bagagem, assim, de muita coisa, gente. É muita coisa pra uma pessoa só. Entendi. Lógico que eu não me coloco numa posição de pessoa sofrida demais. Não é isso, mas é porque eu já passei por muita coisa desafiadora. Desafios, né? E aí eu já tinha passado por uma questão de saúde também, que foi muito desafiadora. Eu tive 3 AVC. Você teve... Esse daí... 3. Até os 18 anos, 17 anos, né? Foi aos 18, eu tive 18 3, anos. um atrás do outro. E aí depois que eu perdi a Valentina,
eu tinha muita dificuldade com a resposta ao trauma. Por exemplo, é como se meu cérebro desligou. Aconteceu tudo aquilo, eu fui no enterro, passou e o meu cérebro desligou. E aí, o que eu fazia? Eu não chorava, eu fiquei totalmente apática. Eu não chorava, eu não comia, e aí eu comecei a entrar em depressão. E aí, por exemplo, eu tinha que fazer minhas coisas, eu voltava pra casa, jogava o sapato em cima da cama, comecei a dormir em cima do sapato. Aí comecei a não tomava banho. E aí não dormia. Trocava o dia pela noite. Zumbi. Trocava o dia pela noite. Aí eu empolei o corpo todinho de umas bolinhas, assim, deu até na cabeça. Aí eu fui ao médico, o médico olhou pra mim e falou assim... Eu lembro disso até hoje. Ele falou, a sua mãe tá lá de fora, não tá? Falei, tá. Ele falou assim, ela não só enterrou uma neta, como ela também vai enterrar uma filha. Se você não melhorar. Aí eu tive que ir pra terapia. Ele falou que era tudo psicológico? O corpo empolou, assim. E aí eu não conseguia ter relacionamento com Deus. Eu olhava, tipo assim... Eu não conseguia... Eu não tinha maturidade pra entender que ela era dele antes de ser minha. Eu não conseguia olhar assim. É muito difícil, né? E aconteceu situações que me deixaram mais longe dele ainda. Sim. Porque... já que a gente tocou nesse assunto, né? Claro. Porque antes a minha mãe... Nós tínhamos uma igreja. E aí uma moça que frequentava essa igreja, tipo assim... Deus que me perdoe pela maneira que eu vou falar, às vezes vocês vão entender de uma maneira que não é. Mas, sabe a Armando Coque? Ela era Armando Coque, de Saião. Era uma pessoa que... Era a pior de todas. Que eu olhava como exemplo, porque eu sempre via ela orando, né? Eu achava muito bonito né, a maneira de como ela tinha o relacionamento dela com Deus. E aí, depois que eu perdi a Valentina, acho que, tipo assim, coisa de um mês, ela sentou lá em casa, olhou no meu olho e falou assim... A gente tava conversando. Aí sabe quando... Vocês já assistiram as visões da Raven? Quando ela tinha uma visão que ela fazia assim. Ela fez daquele jeito. E eu tava no mesmo lugar que você tá. Tipo, assim. Aí ela... Meu Deus, Deus me revelou uma coisa aqui. Aí eu olhei pra ela, né? Buscando uma palavra de conforto, alguma coisa. Porque qualquer coisa que vier... Quando a gente passa por um luto... A gente se apega a isso, né? Quando a gente tá sensível. E ela olhou pra mim e falou assim... Deus manda eu te falar uma coisa. Aí eu... deve ser uma palavra que vai me fortalecer, né? Aí ela falou assim, você tem um chamado pra cantar. Aí eu falei, beleza. Um mês depois? Sei. Ela falou, porque tipo assim, a vida inteira eu cantei, não faço aula nem nada, mas tipo... Mas um mês depois que você tinha perdido? Ela falou isso pra mim, um mês depois. Eu falei, ela falou, você tem um chamado pra cantar. Aí eu, tá. E porque você não tá exercendo esse chamado, Deus te tomou ela. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então você fala pro Deus que você serve, que eu não acredito nele. Que louca falar isso. Porque, tipo assim, o que eu entendi a partir dali? Que Deus era um Deus tirano. Tipo assim, você não vai fazer o que eu quero, não? Então eu vou matar sua filha. Acaba virando peça na mão. Nossa, que louca falar isso. E aquilo ali, tipo, hoje eu enxergo como você sabe que não é Deus, né? Claro nesse que momento não. aí. Ou depois de muito tempo eu consegui entender, mas você imagina, você entra num lugar igual, né, na minha posição, eu já pensava, poxa, eu já passei por 1 milhão de coisas. Coisas que eu não considero correto de eu ter passado, não tem justificativa. Nada que eu passei tem justificativa, porque o AVC não teve justificativa. Eu não tenho ninguém na família que teve isso. Qual que foi a causa? Assim, até hoje eles não sabem. Eles falam que era um buraquinho no coração que eu tinha, mas não era sopro. Era um buraquinho que não fechou na barriga da minha mãe. E que esse buraquinho, de acordo com eles, estava levando trombo pra minha cabeça. E foi por isso que eu tive o AVC, de acordo com eles. Mas eles não sabem se foi emocional, eles não sabem se foi esse buraquinho. Isso foi antes da Valentina. Mas foi antes. Mas o médico, no primeiro que você teve, ou foi tudo atrás do outro? Não conseguiu constatar isso? Agora é onde vem. Eu cheguei no hospital tendo o AVC. A médica olhou pra mim, eu na cadeira de roda, tipo, completamente... Eu tava toda torta, assim, não conseguia mexer, falar nada. A médica olhou pra mim, olhou pra minha mãe e falou assim, mãe, você não tá vendo que ela tá tendo uma overdose de droga, mãe? Meu Deus! E eu escutando aquilo tudo, não conseguia me defender, eu só conseguia chorar. Porque, obviamente, eu não conseguia nem andar, né? Nada. É a minha mãe começou em casa, né? Minha mãe começou a gritar. Se eu melhorasse, eu voltava lá, falava, tá vendo aqui a droga? Pei. Mas não é? Não faria. Droga. Daí a minha mãe começou a gritar com ela. Minha mãe falou: você tá ficando louca, minha filha não usa droga, tadinha, né? Minha mãe surtou. Não, mas que bom que ela te defendeu. E aí a moça gritou e piorou. Falou assim: mãe, adolescente é assim, eles se trancam dentro do quarto, a gente nem vê o que eles fazem. Que louco. Aí a minha mãe voltou a discutir com ela. Toda torta. Eu toda torta, não conseguia falar, não conseguia me mover, só chorava, só saía as águas, assim, porque eu sabia que não era isso. Isso era particular ou medicina? Uai.
Aí, só que eu vou fazer uma ressalva, gente. E eu digo pra vocês um negócio. Médico ruim tem em todo lugar. Inclusive, ela atendia na rede particular também. Também. Aí, eu só sei que eu lembro da minha mãe gritar com ela e nisso eu já desmaiei. Só que o que acontece? O AVC, se você não trata na hora, ele repete. Repete. Ela me jogou no corredor da UAI. Principalmente se é algum tipo de deformidade, anomalia, malformação. E aí ela me jogou no corredor da UAI com o soro que tinha. Era Buscopan, Dramin e tinha alguma outra coisa lá pra dor. Ninguém viu sua pressão, nada? Não. Nem minha pressão Nem e nem a exame, saturação, nada. Porque como eu cheguei torta e vomitando e não sei o quê, eu nem passei pela triagem, eu já passei direto pra ela. E foi ela que me diagnosticou como que se eu tivesse tendo uma overdose, e aí ela achou que fez sentido deixar uma pessoa com overdose no corredor do hospital. Tipo assim, É como se fosse uma penalidade, já que ela tá com overdose, então pra ela ver o quanto é ruim, pra ela não usar mais drogas. Pra ela não usar mais droga. Basicamente foi isso. E aí eu fiquei lá no corredor durante 15 dias, sem saber o que estava acontecendo. Aí a minha mãe... Meu Deus. A minha mãe... Imagina o tanto que minha mãe sofreu. Muito. Sua mãe é... Guerreira. Você processou, né? Então, gente, aonde vem? O que aconteceu? Todo mundo me faz essa pergunta, todo mundo fica indignado quando eu falo que não, mas eu vou explicar. A gente, 15 dias sofrendo, minha mãe teve que ir atrás da assistente social arrumou o cardiologista. O cardiologista me levou lá pro municipal, chegou lá no municipal, eu fiz Ninguém sabia se eu tinha ou não alergia ao contraste, mas fez uma ressonância magnética com contraste. E aí ele chegou na minha mãe, eu lembro muito bem que eu tava na maca, eu só olhei assim, eu só vi minha mãe chorando e se debruçando no chão. Porque ele falou, mãezinha, a sua filha teve 3 AVC. Aí meu cérebro tava manchado, sabe? Aonde teve. Minha mãe caiu no chão, assim, o médico amparou ela e falou, não, a gente vai estar transferindo ela pra medicina, porque de lá eles vão cuidar. E o que acontece? Eu fiquei na medicina 42 dias internada. E aí eu ia... Eu era jogada... Deus é bom, porque você não ficou com sequela. Nenhuma. E aí eu era jogada para um lado para o outro, que nem uma bolinha de ping-pong, porque eu tava com a equipe da neurologia, de repente eu passei para cardiologia, e aí fisioterapeuta vinha me ver todo dia, não sei o quê, e não... Começa a virar um estudo. Essa menina não vai voltar. O que aconteceu com essa menina? Você não toma um anticoncepcional? Não. Sua pressão é alta? Não. Não sei o quê, tabagismo? Não. Vamos ver se... Até sífilis eles investigaram. Meu Deus. Pra ver se tinha alguma coisa, lúpus, tudo. Eles quiseram... Assim, eu virei um experimento naquela medicina. Aí, quando viu que não achava nada, eles me mandaram lá pra psicóloga da medicina. E a psicóloga falou pra mim, porque aconteceu algumas situações que eu contei pra ela. De acontecer os AVCs. Umas coisas, assim, pessoais, eu contei pra ela. E ela falou, você me trouxe 3 situações, correto? Eu falei, correto. Ela falou assim, você teve 3 AVC? Aí eu... Um pra cada. Nossa, mas eu não sabia que dava. Então, o estresse causa, né? Mas mas aí quando... vai saber se foi. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou uma pessoa bastante religiosa, mas assim, não pondo Deus no meio. Mas eu trabalho muito com essa questão da saúde. Não era sua hora. Porque toda pessoa que dá na sua idade não volta. Então. Não volta. Não era sua hora. Se fosse então tem sequelas gravíssimas. Se fosse talvez a chance de voltar era maior. Vou falar uma coisa assim pra você. Muitas das vezes, Isabela, o que acontece? É um karma que a gente passa, mas que ele vira um dharma. Pra gente aprender com alguma coisa. Então, você passou por isso aí, você tinha que aprender com alguma coisa lá atrás. Não, eu concordo com você. Eu também enxergo assim. Eu sinto hoje... Passou muitos anos, né? Hoje eu sinto que... gente, ali Deus estava me preparando para algo que tinha na frente. Porque ele sabia tudo que ele já ia me entregar. E ele sabia que do jeito que eu era, eu não podia continuar. Então, ali eu... gente, ali você aprende a enxergar as coisas de um jeito muito diferente. Sim. Muito diferente. Porque tem muita coisa humilhante, Qual foi assim, o maior né? aprendizado que você teve nos corredores ali? Né? A empatia. A empatia. Eu falo que tem certas situações que eu vivi lá que eu nunca vou esquecer. Principalmente quando eu tava na UAI. Porque quando eu tava na UAI... Saúde pública, né, gente? Eu socava todo mundo junto. E aí, depois que eu saí do corredor, eu fui pra um quarto que tinha algumas pessoas comigo. E aí tinha um senhor de 51 anos que tinha tido um infarto. Só que não faz sentido porque ele era super atleta. Aí tinha uma mocinha que parece que tinha sido vítima de abuso sexual. E ela sofria bullying pelos alunos lá da UFO, do curso que ela fazia. E essa moça, a depressão dela estava tão agravante que ela não conseguia ficar igual eu tô assim, sem tremer.
Ela tremia o corpo todinho. Tremia o corpo, tremia a boquinha. E aí tinha um outro moço, que era corredor também, atleta, que ele tava vomitando preto. Ô, louco. Tava com câncer. Aqui, tipo assim, não sabe quem tá pior. Não, ali era a aula dos furos. Deus me perdoe, mas tinha um pior do que o outro. Aí eu tava com isso. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ali não tinha condição, não. Aí se juntava, todo mundo dava um. Aí eu lá no corredor, eu lembro disso assim, como se fosse hoje, eu tava no corredor. Ainda não tinha sido transferida para esse quarto. E tinha uma senhorinha que todo dia ela passava. Bom dia, minha filha. Desse jeito. Eu amo senhora, né? Senhora, ai meu Deus. E aí ela passou um dia e eu acordei assim, eu tava dormindo, porque os remédios muito fortes, né? E eu acordei e eu olhei pro lado, eu olhei pro outro, cadê minha mãe? Eu comecei a chorar. Porque a gente fica muito sensível, né? Eu falei, cadê minha mãe? Aí eu falei baixo, porque não tinha ninguém perto. De repente ela chegou. Eu não pesquisei isso. Ela chegou, pegou na minha mão e conversou comigo como se eu fosse um bebê. Ela falou assim, meu benzinho, a sua mamãe saiu, mas a avó tá aqui e eu vou cuidar de você. Aí ela pegou na minha mãozinha e eu vi que a porta, tipo assim, eu tava no corredor, então tinha uma porta bem na minha frente, a porta tava aberta e tinha uma moça acamada no fundo. E depois que minha mãe chegou, eu contei pra ela. Minha mãe falou assim, você tá vendo aquela moça acamada ali? Eu falei, tô. Ela falou assim, a filha dela, ela teve um AVC sem seu isquêmico, ou hemorrágico, e ela não anda, ela não fala, e ela tá em estado vegetativo. Daquela senhorinha. A super senhora empática. que veio cuidar de mim tava com uma filha. Um estado até pior que o seu. Aquilo ali, gente, no dia que eu descobri, eu fiquei assim, sabe? E aí eu aprendi a enxergar isso. Eu não sei se é bom, se é ruim, porque eu tenho muita empatia de todo mundo. Então, às vezes, a pessoa é uma vaca comigo, mas eu penso, não, ela foi assim porque a mãe dela tratou ela assim. Eu consigo. É tipo sobre ela. Eu consigo olhar e falar, não, você fez isso comigo porque o seu pai te abandonou. Tipo assim, traumatizada, vai procurar um psicólogo. Todo mundo tá traumatizado isso aqui, então eu entendo. Então, muitas vezes eu acabo passando a linha da empatia e isso aí é complicado, porque eu preciso, Tem né, que ter o balanço, muitas vezes tá? ter o respeito ali, a linha que às vezes eu não consigo, né, colocar. Mas concluindo um negócio sobre Deus, o meu relacionamento com ele. Eu fiquei por muito tempo sem conversar com ele, eu não queria conversar. Só que era uma dor, porque, sabe, tipo assim, eu preciso de você, mas eu não quero falar com você. Uma perguntinha, antes da gente ir para esse ponto. Por que você não quis processar? A doutora. Não concluí, tá vendo? Por quê? Aí eu fiquei 42 dias internada na medicina e eles não sabiam o que era. Quando foi nos últimos dias, descobriu que eu tinha o FOP. Era esse pequeno buraquinho na barriga da minha mãe. E daí a gente já começou ao sofrimento para ir atrás de advogado. Para ir atrás de... para conseguir fazer a cirurgia. Porque era uma cirurgia que a gente tá falando de 72 mil em 2018. Nossa, Deus. 72 mil reais em 2018. Obviamente, a gente não tinha. Então a gente foi atrás do advogado para resolver isso. E aí acabou que, por fim, a preocupação maior era me salvar. Porque eu saí da medicina e eles falaram o seguinte: você vai sair daqui, mas a gente não te dá garantia que você não vai voltar. Nossa, gente. Foi esse... O que eu ouvi foi isso. A gente não te dá garantia que você não vai voltar. Que esse AVC não vai repetir. Então, como que processa uma pessoa no meio disso tudo? A minha mãe morrendo de medo de eu ter outro AVC a qualquer momento. Ali começou a ser sua saúde, né? A prioridade Então, começou vai a ser a minha saúde. E esse advogado, ele vinha, ele tentava me ajudar, ele fazia de todo jeito. Aí a gente foi no... Eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas no Ministério Público. Pode. A gente foi no Ministério Público e o médico do Ministério Público olhou pra mim e falou assim: a gente vai fazer uma cirurgia de peito aberto com ela. E o meu advogado falou assim... Todo dia a gente Meu faz... advogado falou assim, você tá ficando louco? Aí ele falou assim, não vejo por que não. Ela é jovem, ela vai recuperar. Aí meu advogado falou assim, mas a gente tá falando de uma cicatriz de 15 centímetros. Sendo que tem, hoje em dia, uma operação que, né, não é invasiva. A gente vai passar uma sondinha pela virilha dela, o senhor sabe muito bem disso. E vai colocar o... né, é tipo um... Parece um ralinho de pilha. É isso. Colocou foi stand? Isso mesmo. Ô, louco, você teve que fazer stand? Aí o doutor falou assim, não, mas eu não vejo porque. Aí meu advogado foi... Mas meu ele advogado é bom. foi o homem. Porque ele olhou pra esse cara e falou assim, não, tudo bem. Então, já que o senhor não vê problema, deixa ela 3 dias na UTI pra ela recuperar e tira o dinheiro do bolso. Do bolso da população. Porque 3 dias lá na UTI, consequentemente, é mais dinheiro que sai da... né? Aí o médico olhou esse pra advogado, ele, ele é bom, assim, porque ele sabia o procedimento. Qual o o nome médico do olhou doutor? pra ele... Vamos mandar um abraço Marcelo, doutor Marcelo de Doutor Araguari. Marcelo, parabéns. Arrasou. Obrigada, Docs. Aí o que aconteceu? Aí esse homem ficou... O quê? Mexeu no dinheiro e ele ficou puto, né? Aí ele olhou... Então vamos.
Aí depois... Gente, a minha cirurgia foi sair em 2022. Mentira! Você tá... Meu Deus! 4 anos? Gatinha na pandemia. 2022. pouca coisa depois da pandemia. Finalizando pandemia. Só que aí veio o bafão, porque aí eu perdi a Val. Por isso que ela não entrou na justiça. Você ficou 2 anos com na Você não mão. podia nem ficar mais... Como que eu entro na justiça pra brigar com a mulher, gente? Não, eu Eu não podia agora. Vocês não entendem, eu não podia, minha mãe não deixava eu ficar nervosa com nada. Porque eu ficava nervosa, ela, minha filha, era desse jeito. Não, você é filha única? Não. Não? É mais velha ou mais nova? Eu sou a mais nova. Eu tenho uma irmã por parte de mãe, e por parte de pai eu tenho 3 que eu conheço, né? Porque pode ser que tenha mais irmãos da Isabela espalhados aí. Meu pai mesmo disse isso. Seu pai enfim. Custoso. Enfim. Aí o que saber daqui a pouco. Então é tudo meninas. Não, 3 homens e 2 meninas. Eu e a minha irmã da mesma mãe. Da mesma mãe. E por parte de pai, 3 homens. E 3 homens. Entendi. Que eu conheço. Ao Mais total, uma vez sim. eu ressalto. Mas ressalto. convive ou não? Não. É só oi. Não, Oi, tudo bem? Segue na rede social. E aí, tchau. joia? Já. Agita o mesmo sangue, né? Mas mosquito também tem. Enfim, gente. E aí, o quê? Mas não é? E aí, o que é, gente? Não é culpa minha. E aí, o que é? O que aconteceu? Devolvi a Valentina pra Deus. E o que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma dificuldade muito grande de encarar o que eu tava vivendo. Então, eu não quis encarar. Eu não quis Perdeu encarar. ela, perdeu o boy. Não quis encarar o que eu tava vivendo. Eu fiquei tipo assim, não, nada aconteceu. Desligou. Desliguei. Você ficou quanto tempo assim? Extremamente apática. Foram 4 meses até que meu corpo não deu conta e eu tive um outro AVC. 4? Só que aí não chegou a ser um AVC, foi um ATI. Por quê? Ataque transitório isquêmico. Começou. Porque na hora que eu comecei, eles já me socaram na medicina, assim. Foi uma loucura, porque o médico realmente foi muito usado por Deus. Porque ele só me olhou e falou, não. Vai, coloca ela na ambulância e leva pra medicina. E aí, cheguei na medicina e já me colocaram... Eu não sabia, lá tem uma ala específica. O que você começou a sentir quando você começa a ter AVC? Eu tenho medo de falar, porque tem gente que é bitolado com essas coisas. Mas eu sou. Tá Mas eu quero vendo? saber. Tá Ela é- vendo? Não fala Tá então. vendo? Ela Deixa é... isso pra lá. Deixa isso pra Mas se lá. você estiver tendo um AVC um dia... Não, você em vai nome que de Jesus, gente. tá repreendido. Eu vou falar o que é básico, que todo mundo sabe, tá? Primeira coisa, quando a gente tá dando AVC, a pressão sobe, pressão arterial. Então a gente tem que... A gente tem... Nossa, tô dando uma aula aqui agora de saúde. Me sentindo importante. A doutora do babado. Mas é assim, a primeira coisa, porque igual aconteceu com ela. Ela chegou, a primeira coisa, eles viram ela torta, ninguém aferiu pressão. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Não tem aferidor de pressão? Dedinho no pulso, o dedinho aqui, coraçãozinho tá bem acelerado. A primeira coisa que você vai perguntar, tá com ânsia de vômito? Tá com dor de cabeça? É os primeiros... Pressão na nuca? Muita. Pressão na nuca, ânsia de vômito, dor de cabeça e coração bem acelerado. É início. Entendeu? Então, é o básico que você precisa saber. Esse negócio de dor no braço, que é infarto, né? É infarto. É diferente. Eu tenho medo de falar, porque ansiedade, crise de pânico também causa muitos sintomas parecidos. Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo da pessoa, fala, eu tô infartando. Tá infartando. Mas é diferente, Eu lembro que... A dor é mais forte. Eu nem comento muito isso, porque eu já vi gente ficar desesperada pelo que eu falei. Mas é porque, o que acontece? Vocês vão rir, gente? Mas no dia, eu... Ai, gente. Ora, a gente quer ir junto. Mas basicamente, vocês sabiam que o Elvis Presley morreu cagando, né? É por causa da dor. O que acontece? Eu fui ao banheiro. Mas no parto não aconteceu isso também, não? Do quê? De cagar? Não. É porque fala que parto Não, normal. tem gente que vai. Eu não dei fui. Vontade, Eu dei na vontade, cama. mas eu não fiz, não. Eu fiz na Mas eu dei cama, vontade. do Falei, negócio. ai! Mas graças a Deus, meu intestino é preso. Ela conseguiu, gente. Vou cagar segurar. na menina, gente. E eu preocupadíssima. Eu falei, gente, você tá literalmente parindo um filho, sua preocupação se você vai cagar. Nossa. Gente, por que nós é assim? Tá saindo a cabeça de você. Você tá preocupado se você vai cagar. Mas eu acho que fica, não fica, não? Tá. Ai, gente, negócio fica desse com medo tamanho. das pessoas verem nosso cocô. Não, mas deve eu ser não tão fiquei, normal não. pra elas. Ficou, não? Eu fiz igual aqueles cavalos que cagam e andam. Porque... Pelo amor de Deus, tá saindo um tronco da sua perereca. Na verdade, pá. você nem sabe que você acorde, porque dói tudo. Dói tanto, tudo. Você fala assim, nu? O que é isso? Gente, dói demais. Sangue de Jesus, você poder. Nu, dói muito. Nossa. Conta do negócio aí do... Não, e eu ainda fico nesse negócio, eu quero ter outro filho, rapaz. Você quer ter? Eu quero, né? Mas assim... Tem que ter. É bom. Uau.
Uau, quando eu lembro da dor, nossa. E a contração? Pra mim, a contração doeu mais do que o parto em si. Mas eu acho que é o que ela dói, Eu puxava minhas cabeças. Assim, Ela vem assim, ó, ela vem no meizinho, dói aqui, dói aqui. Dói Aí muito. depois ela vai irradiando, assim. É. Parece que Fala quando que a neném cada- vai nascer é pra cima, É. não é pra baixo. Mas fala que cada vez que vem mais doída. É. E ela começa a diminuir. Tipo assim, se antes ela vinha de 10 em 10 minutos, agora ela vem de 1 em 1. Ô, louco. Aí eu já... Aí depois vem só de uma vez, só Gente, eu tava tomando banho, né, lá na medicina, porque teve que ser lá porque era uma parte de risco. E aí eu, assim, eu até eu ia fazer pelo particular, mas o que aconteceu? A médica já me instruiu, ela falou, todo o seu histórico tá na medicina. Se eu fosse você, ficava lá. E aí eu É o quis melhor ficar lá. lugar. E aí eu fui tomar um banho, que eu tava com muita contração, muita. Gente, eu pus a mão no chuveiro assim, e veio a contração. Aí eu olhei assim pra cima e falei, ela vai nascer! Eu comecei Sua a bolsa não gritar. estourou antes, não. Só Não, depois. e eu comecei a gritar. E eu, ela vai nascer! E eu gritava. E aí eu sei que... Gente, sabe o que eu fiquei com dúvida agora? Quando você chegou lá passando mal pra trabalho de parto, eles não viram que ela tinha falecido? Ah, você tá falando da Valentina? Não, da Valentina eu isso aí cheguei você tá lá. contando Da das- Jade. Ah, é. tá. Da Valentina não. Da Valentina foi bem cruel. Foi Você cruel. ficou sabendo antes, cara. Não, eu fiquei sabendo na hora. Eu já tava um dia com ela. Ela não tinha vida mais há um dia na minha barriga. Nossa, e eles pôs você pra fazer trabalho de parto. 12 horas. normal? Com ela... Ela morta. Mentira. Foi induzido. Eu coloquei 2 comprimidos. Gente, mas é lá. muito Mas, crueldade. mas por que eles fez isso? De acordo com a psicóloga lá da medicina, foi porque eu era muito nova e eu ia ter uma cicatriz, e depois se eu quisesse ter outro filho, aí eu só podia Tem mulher que tem 5, 6 duas filhos, pela tudo é de cesárea. Eu parto não sei cesárea, se isso é gente. verdade, nunca quis saber também. Eu só sei que eu concordei na hora, não consegui discordar de absolutamente nada e foi. Nossa, que loucura. 12 horas. E aí tem um agravante. Não, agora já que nós tá... A bosta já tá Nossa, no gente, ventilador? tá muito babado. Vou contar pra Muito vocês. babado. Mas é a questão da injustiça? Isso aí consome a gente. Aí eu vou contar, vai piorar a situação. Por quê? Eles me colocaram lá na ala da maternidade, então enquanto a minha filha estava morta, eu escutava a criança nascendo. Ô, louco. Do meu lado. Eu escutava a criança chorando. As mães gritando e os neném saindo. E aí, pra piorar um pouco a situação, eu tava num quarto que tinha uma outra moça. Essa outra moça tava grávida de 3 meses, porém ela não podia engravidar porque ela tomava um remédio que eu não vou me lembrar certinho, mas eu acho que era pro coração, que o médico falou, se você tomar o remédio do coração pra você não morrer, a criança vai morrer. Então, por isso que ela não podia de jeito nenhum engravidar, mas ela engravidou. Enfim, ela tomou o remédio. E aí eu tô ali no parto, tava sendo induzido, já tinham colocado o remédio. Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, essa moça, ela saiu do banheiro, segurando o feto e me mostrou. Tem como piorar, gente. Sempre tem como piorar. Ela pegou o bebê na mão e fez assim pra mim. Eu falei, olha o que acabou de sair. Desse jeito. Mulher. Tô chocada. Caraca, é muito pesado. É, um pouquinho. Nossa, meu coração tá batendo mais rápido. Pelo amor de Deus, você não passa mal. É, não dá uma crise aqui não, Sua por carteirinha favor. tá aí. Qualquer coisa. Ela é chorona, tá? Eu já vou avisando. Não chora não. Não, eu já chorei de rir, agora acabou as lágrimas. Nossa, mas eu vou falar uma coisa pra você. Que triste, hein? Pouquinho. Nossa, Pouquinho. que pesado. É, mas é por isso que eu faço gratitude, entendeu? A gente aprende a fazer gratitude depois. E foi por isso, então, que você se tornou uma... Sua mãe foi zen, hein? Minha mãe acho que tinha quebrado lá. Não, a minha mãe, ela... Mas, na verdade, a minha mãe, ela é muito sábia. E, tipo assim, a minha mãe, ela sempre me... Sabe quando... Mãe Qual que é o entende nome da muito a sua gente, mãe? Eliana. Dona Eliana. Você tem uma guerreira, uma vencedora. Falar dessa Você mulher é uma me induz ao guerreira e você- choro. É. É. Feliz Dia das Mães. Muito feliz Dia das Mães. Inclusive, mãezinha. nós vamos fazer o possível pra soltar esse episódio aqui no domingo, porque nós temos uai. aqui a Isabela, Deixa eu a te mamãe, Você tem e um a mamãe da milagre. Isabela. Ela tem um milagre, sua mãe tem um milagre. Uhum. É um milagre. E a minha mãe, ela assim, ela sabia o jeito que eu era. Eu acho que no momento que ela me olhou, porque a mãe conhece, filho. É. E ela já te teve, ela passou por você e pela sua Eu irmã. acho que no momento que ela me olhou, ela viu que eu não tava normal. Uhum. Porque eu realmente, eu entrei num estado de choque tão grande que você falava comigo, eu tava assim, ó. Eu não respondia nada, eu só tava concordando com tudo. Porque eu fui fazer um morfológico. E aí, na hora que eu fui fazer um morfológico, a doutora pediu pra enfermeira sair da sala. E aí ela falou pra mim, Isabela, não tem batimento. Eu tava sozinha. Nossa. Aí eu olhei pra ela e falei, não, tem sim. Aí ela, não tem. Eu falei, faz de novo. Aí ela fez, ela não tem batimento. Eu vou fazer um protocolo aqui. Protocolo não é a palavra que ela usou, né? Ela usou um negócio lá. Cadê o boy? Não tava lá?
Ele tava trabalhando. Ah, sim. A minha mãe tava comigo. Aí, porque era um exame de rotina, né? Aí eu sei que ela fez o negocinho lá, e aí eu fui subir. E aí no que eu subi, um outro médico veio falar comigo, nossa, uma gracinha. Aí ele falou, eu falei pra ele, eu lembro até hoje, que eu falei assim, faz o exame de novo. E ele, tá bom, vou fazer. Aí ele pegou o aparelhinho, aquele aparelhinho pequenininho, e colocou na minha barriga. Aí eu escutei, tutu, 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 tutu. Eu falei, viu? Eu falei que ela não tava morta. Desse jeito, não chorei nada. Ele olhou pra mim e falou assim, meu bem, esse é o seu batimento, não é o dela. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, então tá. Não tinha reação nenhuma, não tive. Foi extremamente assim. E eu acho que a minha mãe, ela viu... Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo, entendeu? Aí a minha mãe, eu lembro assim, de quando a moça veio me mostrar o bebê, eu lembro do olhar dela. Ela fez assim, ela olhou pro bebê, eu sei que aquilo, obviamente, chocou ela de inúmeras maneiras, né? Porque, meu Deus, né? Ela olhou pro bebê na mão da moça, ela olhou pra mim, ela só fez assim, eu vi ela de canto. Ela fez assim, ó. Sabe aquele olhar de tipo assim, isso vai acabar com a minha filha. Eu acho que ali na hora ela entendeu que aquilo ali ia me destruir mais do que... Já tava muito ruim, ela sabia que aquilo ali ia ser só um agravante. Então eu acho que naquele momento ali ela entendeu. Ela falou, eu preciso ser forte, eu preciso ser... Ela tinha que ser sua... Como se diz? Seu alicerce. Porque se ela fraquejasse ali o meu mundo ia terminar de acabar, né? Aí depois foram 12 horas de trabalho de parto. Nessa época aí você já trabalhava com a internet? Não. Nossa, que bom, hein? Ia Sabe ser bem porque difícil. Ia ser bem difícil. Se você tivesse com a internet, nossa, ia ser muito mais. Porque lá na internet o julgamento também é muito grande. O pessoal não importa. Não importa. Não, e deixa eu te falar uma coisa. Nada. E quando a gente fica famoso assim, o povo é escroto, eles soltam os vídeos. Nossa, a menina famosa aqui, vai lá. O povo do hospital mesmo solta Ia me aquelas gravar. verdades. É isso, então assim, eu falo assim, que assim, de tanta coisa difícil que você passou, igual você falou, a gente tem que ter um aprendizado e a gente tem que ver os lados bons disso. Então, que bom que a internet veio só depois. Graças a Deus. Porque a internet, assim, eu tô começando com a internet agora e conversando com todas as pessoas que trabalham com a internet, você tem que estar preparado. Pra tudo. Pra tudo. Mas, absolutamente tudo. Mas sabe o que eu acho que a internet pesa mais? Quando você não tá aí na internet, que você tem julgamento de pessoas que você conhece. Aí muitas vezes você também nem sabe. Nem vai chegar até você. É verdade. E, cara, e da internet a gente que porra. Quem que é esse fulano aqui? Não, e eu fico puta, porque às vezes quer me julgar, tipo assim, rapaz, você nunca pagou um gás pra mim, minha nega, quem eu sei. Tipo assim, nossa, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar uma continha de luz aí, Você vai tomar no meio do seu furico, ué, dá licença. E não, muito isso. Nossa, Deus. Vive, tipo assim, eles me julgam de todo jeito. Se eu respiro, mas você não era crente? Eu só respirei. Você não era crente? Mas você não era crente? Mas e aí, depois que aconteceu esse negócio lá da irmã lá da igreja, falar esse negócio pra você bem pesado, aí você saiu de... Vocês tinham igreja? Tinha. Aí fechou na pandemia. Porque minha mãe já não tinha condição de pagar o aluguel. Qual era o nome da igreja? Era Ministério Recomeçar, eu acho. Aí depois da pandemia vocês não quis voltar. Não, porque não tinha como. Porque assim, o dízimo não andava, né? O pessoal não pagava dízimo, porque a igreja da minha mãe nunca foi uma igreja de revelação. As pessoas gostam de revelação, né? Independentemente se aquilo ali é genuíno ou não. E a da minha mãe nunca foi. A da minha mãe sempre foi palavra. Ali é Bíblia. Bíblia. Resultado, não era uma igreja cheia. Então a gente não tinha dízimo. Mas, por exemplo, as pessoas, os fiéis que iam lá, se fosse outra igreja, aí pra outra igreja eles davam dízimo. E aí minha mãe tirava do próprio bolso dela pra aí pagar. ficou difícil, né? Pandemia. Aí a pandemia veio, não teve como pagar o aluguel mais não. Aí fechou. Só que a gente continuava fazendo culto dentro de casa, e aí o pessoal ia, louvava, tipo uma célula, né? E aí essa moça falou isso, e aí foi onde eu falei pra ela. Eu falei, então se esse é o Deus que você serve, eu não acredito nele. E aí, tipo... porque era uma pessoa que pra mim era um exemplo. Não, mas aí, deixa eu te falar, é por isso que eu falo que isso não é de Deus, é do inimigo. Porque pegou um momento frágil assim pra falar justamente assim, piorar. Vou derrubar ela agora. E derrubou. E hoje, como que é a sua fé? Não, hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho. Porque a gente fez as pazes. A gente não, né? Eu fiz as pazes com ele, porque ele, em momento algum, ficou contra mim. Mas foi engraçado, porque um dia eu tava no quintal lá de casa e eu tava chorando muito, sofrendo muito. E eu falei pra ele assim, eu lembro que eu gritei, eu falei assim, eu não acredito em você. Você quer saber de uma coisa? Eu te odeio.
Eu falei de jeito, eu falei assim, ai, tô esperando um raio cair na minha cabeça. Não vai, né? Você não tá nem aí pra mim. Eu falei, Deus que me perdoe pela blasfêmia. E aí ele falou bem na hora, assim, em alto e bom som. Na sua Que a cabeça. gente consegue escutar, né? Quando é o Espírito Santo. É pra você. Ele falou assim, se eu não existo, como que você me odeia? Aí eu, Nossa. quê? Como você vai odiar uma pessoa que não existe? Uhum. Aí eu parei, assim, eu até arrepiei de novo. Aí eu parei, assim, na hora eu fiquei muito... Em choque, assimilando, né? Veio assim, eu lembro que eu sentei lá na cadeira, aí eu comecei a chorar, eu desabei. Eu falei, então, se o senhor existe, eu sempre soube que o senhor existe, eu só tô muito chateada, é a minha dor que tá falando. Pelo amor de Deus, me cura, porque eu vou me matar. Pelo amor de Deus, eu falei, Deus. eu falei, pelo amor de Deus, me cura. Já, não dou conta mais. Não dou conta mais. Aí eu falei pra ele, eu vou desistir da vida, eu não aguento mais. É muita coisa pra uma pessoa só. Eu não aguento mais. Não sei, eu não aguento mais. Não aguento. O senhor viu um potencial numa pessoa que não tem potencial. Me leva embora. A minha oração começou a ser essa. Me leva embora, que eu não quero ficar mais aqui. Só que o que acontece? Nisso, eu já tava... Depois que eu perdi a Valentina, lembra que eu falei pra vocês que eu ignorei completamente tudo que aconteceu? Os 4 meses lá, Ignorei. entrou no fundo do poço. Eu vivia eu era completamente apática. E aí, o que eu lembrei? Eu lembrei que eu fazia muito graça na escola. E o povo rachava de rir de mim. Eu comecei a fazer graça na internet, no TikTok. E o meu vídeo começou a viralizar. Você começou no TikTok. Foi. Aí começou a viralizar. E quando não monetizava, aí que eles entregavam mais mesmo, né? Então era muito fácil crescer lá na época. E quando eu vi Sabrina Sato, Maísa, quando eu vi o povo começou a me seguir. Aí eu, gente, o que é isso que eu tô vivendo? O que é isso que eu tô vivendo? E nisso eu numa depressão lascada, ninguém sabia de nada, porque eu fazendo vídeo, fazendo graça. E aí era o único momento que eu era feliz. Era o único momento, era quando eu gravava. E aí, como eu via as pessoas, nossa, ela é muito engraçada, ela é muito divertida, aquilo lá me deixava pra cima. Sim. Não que eu precisava da aprovação das pessoas, não é isso, mas é porque era um carinho que eu tava necessitando. Mas você sente que foi ele que te deu esse insight? Sim, pra você começar com a internet? Deu, você fala? Assim, ou veio da sua cabeça? Não, na verdade, sempre, eu nunca fui normal, Você se acha gente. engraçada? Eu me acho doida. Engraçado. Eu me acho doida. Eu sinto que eu faço graça com os traumas. Então, pra mim, eu sou doida. Eu e o Coringa é a mesma coisa. Só que o Coringa foi pra um lado ruim, eu sou do lado... Você é do bom, você é do bem. É. Aí, eu sempre, gente, desde na escola, eu sempre fiz graça. Eu sempre soube que... Tipo assim, eu lembro do dia que eu terminei o ensino médio e eu vi as opções de curso. Eu falei, o quê? Você não quer nada disso, eu quero ser famosa. O que é isso? Como assim, médico? Cadê a função famosa aqui? Não tem. Cadê Hollywood? Cadê? Cadê Globo? Cadê, gente? Aí eu falei, gente, eu nasci pra um Oscar. Que história é essa? E aí, foi muito difícil pra mim. Mas a minha mãe, ela sempre falava, diz que, tipo assim, diz minha mãe, em toda a família nasce um diferente. Eu sempre soube que você era essa. E era muito difícil porque eu não conseguia te entender. Minha mãe falava. Eu não conseguia te entender. E a família julga nu? Nossa, sim. Eu ia fazer essa pergunta. Qual foi o comportamento da sua família quando você entrou começou pra a trabalhar? isso? Gente, eu vou ser extremamente honesta com vocês. Assim, da minha mãe, do meu padrasto, todo mundo me apoiou ali. O resto você cagou. O resto eu não sei. Se ficou contra, se não ficou, eu não tô nem aí. Pelo tanto de coisa que você passou, não era nada. Eu falo pra vocês, eu desligo. O mundo tá acabando, tá pegando fogo, eu tô assim, ó. Tem que pegar um extintor? Gente, eu desligo Você completamente. lembra do enchente que teve aqui? O cara tava dentro do carro, assim, nossa, gente, olha o tanto de eu lembro. passando. Gente, olha o tanto de água. Tem base. Eu sou ele. Ó, pra vocês verem aqui. A Rondônia. E o cara lá quase morrendo. E ela, tipo, a água no carro. E ele, nossa, eu sou ele, gente. Eu sou assim. Eu sou. Nossa, que pesado. Não, mas é verdade. Eu sou assim. E olha que eu não me medico. Isso pra mim é o máximo. É isso que eu ia perguntar. Não, tipo, com todas essas coisas que você não ficou com nenhum trauma psicológico, transtorno psicológico, né? Não, a gente sempre teve, né? Transtorno psicológico a gente sempre teve. Mas, brincadeira. Faz parte. Não, só os rebites. Não, brincadeira de novo, gente. Pelo amor de Deus, eu tô brincando. Não, assim, eu descobri pela minha psicóloga de uma maneira muito agressiva, né? Através de alguns exames, né? Depois eu passei pelo neuropsicólogo. É neuropsicólogo. Descobri que eu tinha déficit de atenção e dislexia, mas, pô, isso aí eu sempre soube, né? Que é normal, eu nunca fui. Então, é só isso que eu possuo. Déficit de atenção todo mundo tem, eu acho, um pouco. E você chegou a fazer algum teste pra alguma novela? Você fez algum papel em alguma novela? Não. Você acredita nem figurante? Mas porque você não quis mesmo? Não, porque eu nunca fui chamada, inclusive.
Vamos tá melhorando isso aí, né, Vai, gente? gente, vai. Ué. Vocês querem comédia? Eu aparecer na novela de vocês é um privilégio, então quem me chamou? Quer comédia? Vai ter parte de comédia aí? Já tem Enfim. ela aqui, ó. Pura. Não precisa nem de roteiro. É só me botar lá. Que sai. Me botar lá. Ué. Aí não. É porque eu não paguei, eu não consegui pagar DRT. Então, obviamente. Até então, gente, não tinha esse negócio de chamar influencer pra novela, não. Antigamente você realmente precisava de uma DRT. Hoje em dia. Não é. E outra Não. coisa, essa questão da influência, até a gente já conversou com atrizes e atores. Tem que ter o dom, amiga. Tem que gostar. Tem. Entendeu? Tem. Você Não ser é- influencer, ser atriz é totalmente diferente. São não duas é só a vertentes completamente emissora, a diferentes. produção que vai avaliar você, é o público. É, o público. Entendeu? É, porque tem que Senão cair na fica graça. aquela coisa dele. muito forçada. Cara, e eu não sei se você tem isso. Eu tenho isso comigo. Gente, eu tá gosto, saindo. Eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Muito bem Eu feitas. sou extremamente perfeccionista, ao extremo. Aí pensa, eu entrar lá, ai, vem me pôr aqui como. Eu vou ficar me olhando e falar, gente, mas eu tô muito fingida. Eu tô falsa. Não é eu, não Eu nasci tô pra muito isso. Eu ia falsa. ficar desse jeito, tá, gente? Não é eu, entendeu? Então, assim, Essa parte é difícil porque, por exemplo, vem um roteiro cru. Aí tá assim, o que você está fazendo? Eu jamais vou falar o que você está fazendo. Só que pra você ser profissional, você tem que falar. Mas eu ia ler Tem o que ser roteiro e ia falar, o que igualzinho. você tá fazendo, filha? Entendeu? tem que falar igualzinho. O que é isso no meu rosto? Oh, meu Deboche. Deus, o que está acontecendo? Por exemplo, vamos supor, dependendo do papel que... Dependendo do papel, você não pode chegar lá, e aí, nega, o que você tá fazendo, filha? Não pode, Eles né? falam, tem um jeito que você tem que fazer. Não, mas o jeito que você falou aí foi muito engraçado. É porque eu gosto de dublar e realmente eu possuo esse dom. Agora, no momento, eu estou gripada, então tá parecendo uma voz de taquara rachada. Mas, geralmente, é muito bom. Gente, tá parecendo atriz. Sabe aquelas atrizes lá do... atriz, é. Não, atriz Dublagem. lá... Não, Dublagem. de dublagem não, peraí. Do Discover É Channel. dublagem sim, mas é atriz de É, do dublagem. Discover Channel. Ai, meu Deus. Eu vi um menino, ele chama... Essas séries, Todo Mundo Odeia o Chris, tem umas... Tem umas vozinhas sim, mas deixa eu contar pra vocês. Foi assim, eu segui um rapaz, ele chama Jefferson. Hannah e ele... Montana. Hannah Pode Montana. E ele dubla um monte de gente. E aí um dia eu vi ele fazendo um negócio que eu falei, gente, eu vou ter que imitar isso. Não, eu consigo. E aí ele imitou uma moça do Discover Channel. Que elas contam a maior tragédia do mundo, mas a voz tá super sexy. Então é mais ou menos assim. E de repente, quando eu olhei, eu vi que o teto estava desabando sobre a minha cabeça. Então foi nesse momento que eu disse, oh meu Deus, eu vou morrer. Gente, Oh, obrigada. meu Deus, quase que é um orgasmo. Ah, meu mas- Deus, Vai eu vou morrer. Então, nesse momento, eu me desesperei. E eu comecei a gritar por socorro. Mas ninguém me ouvia. Então, foi quando eu acabei desmaiando. E aí, ela está com essa voz e a moça por trás está assim. E a voz por cima. E eu acabei desmaiando. Gente! É uma voz bem sexy, assim, aveludada. Nada entendeu? a ver com quem tá. Nada a ver. A pessoa tá lá... A pior coisa horrível do mundo que podia acontecer com o ser humano. Então, eu disse... Oh, meu Deus, eu vou morrer. Então, Gente. Ó, emissoras de TV. por favor, vamos estar contratando essa pena. Canais de grande alcance Netflix? mundial. Não, olha, ela consegue. Inteligência limitada. Ela consegue Flow. dublar. Você já foi no Flow? Ela consegue fazer Quem dera se comédia. tivesse com Flow. É eu. E ela consegue ser séria às vezes. Gente, eu fiz sinal de paz e amor. Não pode? Ai, gente, essa facção. Corta isso. Não. Em nome de Jesus. Será que tem facção no YouTube? Nossa, eu tiro fotos toda vez assim, né? Pelo não amor pode, não pode. de Deus. E sabe outra coisa? Fazendo live no TikTok uma vez, eu fiz joia. Em alguns países, joia é mandar a pessoa tomar. Uai, esses dias pra trás eu fiz assim, a mulher falou assim, por que você tá mandando seus seguidores tomar no... Eu falei, que é isso, minha filha? Você quer ok? Olha que ok, como que você pode falar que eu tô mandando Ok, alguém tomando ó. furico? Oh, Eu sou crente, velho. Que horror! Ó, mas aqui, só pra gente concluir essa fase pesada aí. Então, em 2022, você fez a cirurgia. Eu fiz. Aí, o que acontece? Mas até você fazer a cirurgia, você ficou, tipo, 2 anos... De molho. De molho? De 2018 até 2022. Não, 4 anos de molhão? Sim. Esperando. Aí o troço veio lá Você não dos podia Estados fazer Unidos. trabalhar nem nada? Não, eu trabalhava. Ah, podia. Eu trabalhava. Não podia passar nervoso. Não podia passar nervoso. Eu fui Então, diretamente trabalhava com com telemarketing. Ah! Aê, gente, obrigado. Esperta, inteligente. Se você Não, não é nossa. guerreira, Gente, eu não para. sei mais quem será. Mas era, em minha a fumaça defesa... do papo tinha que vir pra cá. Ué, lógico. Ia ser, Fumaça branca. ia ser transparente, pô, nem ia ver. Não é? Não, eu concordo, inclusive.
Papa Isabela. Não, só que o que acontece, gente? Era, em minha defesa, não era ativo, era receptivo. Ou seja, as pessoas me ligavam. E não era cartão. Era negócio de saúde. Pior, né, não? O povo ligava xingando, reclamando. Não, aí eles ligavam. Eu gostaria de marcar uma consulta. Aí eu falava, vou marcar uma consulta então. Aí um dia um me ligou e falou assim, eu gostaria de marcar uma consulta com um neurologista. Eu falei, o doutor não tem horário hoje, meu querido. Como não? Eu falei, uai, não tenho. Aí ele pegou e falou assim pra mim, o doutor não tem horário hoje não? Eu falei, não. Mas a minha mulher tá com enxaqueca. Eu falei, moço, aí no caso, o senhor deveria ir no pronto-socorro. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que parece que eu fui ríspida, mas eu só falei o óbvio. Mas falei, não, nesse caso o senhor procura um pronto-socorro, que é uma clínica. Ele quis morrer. Aí ele falou assim pra mim, como é que é? Aí eu, é isso que o senhor ouviu. Aí ele falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, Bruna. Aí ele falou assim, Bruna de quê? Eu falei, o que o senhor quer saber? Ele falou, não, porque meu filho é juiz. Eu falei, ai, parabéns, seu filho é juiz. Eu pensei, eu trabalho no telemarketing. Aí eu, não, então tá bom, seu filho é juiz. Então, tá. Aí ele, eu vou te processar. Eu falei, não, então tá bom. Vai com Deus. Aí ele desligou o telefone. Nossa, que babaca. E processo? Vai me processar do quê? Primeiro que eu não chamo Bruna. Segundo o quê? Vai me processar porque o que eu podia fazer, gente? Não, e outra coisa, isso aí é gente que acha porque tem... Que é melhor do que os outros. Que isso? Agora a terra vai parar, pronto. A terra vai parar que seu filho é juiz. Minha princesa tá com enxaqueca. Vamos levar ela lá pro... Como que é o povo lá de Londres, que tem uns reis e as rainhas? Vamos levar lá pra Princesa Elizabeth? Uai, rainha. Mas morreu. Rainha morreu. Vamos levar ela pra esse lugar mesmo. Pra lá mesmo. A minha mesmo morreu, pesado. Morreu. É o rei Charles. Morreu também? Charles, morreu, não? Ela morreu O mesmo. rei e a amante. É amante, a Camila. Amante não tem lar. Tem sim, essa tem até castelo. Essa tem um castelo. Tem até Essa castelo. foi inteligente. É isso mesmo. Que absurdo, Não sou a né, favor, gente? tá, Nem gente? eu. Mas experimenta isso aqui, Isabela. O que é isso aqui? É uma castela... Castanha do caju caramelizada. Castela caramelizada. Castela, Ana Castela. Cuidado. Meus dentes é resina, gente. Não vou quebrado, não. Muito É bom. Embora natureba. Pode comer. Fica à vontade. Tem essa colinha aí? Cadê? Bom. E aí, agora, conta pra gente essa fase que você tá vivendo maravilhosa. Vamos falar de coisa boa Como agora. que está o coração da Isabela? E como foi a fase da Jade? É Jade, né? Mais ou menos uns 62 por minuto. É Jade. Jade. É Jade. Como que foi aí a vinda da Jade? Nossa, pelo amor de Deus, gente. Bom demais. Bom demais. Nossa, sua mãe tá babando. Nossa Deus. Nossa Deus. Hoje mesmo, na hora que minha mãe chegou lá pra ver ela até gritou. Pra ver a vovó dela. Já tá balburicando umas palavrinhas. Ai, gente, caminho. Ai, meu coração até dói quando eu penso nela. Cadê? Hoje nós tá com milona, hein? Tá. Ai, O negócio tá bom, nós tá com ansiedade. Tá, Porque vai comendo. nós temos pouco tempo pra perguntar muita coisa. Aí nós... Ela tá com quantos meses? 7, vai fazer 8 agora, dia 11. Começou já a engatear? Já. Aí eu aí não é posso bom. tirar o oi dela, que eu tiro o oi dela, tá lá na Os porta já. dentinhos já. Até que não. Graças apareceu a ainda Deus, não? porque eu tô com medo desses dentes, né? E ela mama em você ainda? Mama em mim, mas também mama Entra a fórmula. fórmula. Eu não tive muito leite, não. Não entendi. Não A forma tenho, porque né? não, na verdade. não o tempo todo que você tá com ela. Qual foi o maior mito que você desvendou depois que você se tornou uma mãe? Na maternidade? Todo mundo falava assim, isso assim, ó, que você viu. Não era assim. Não, eu ouvi 1 milhão de coisa, né? 1 milhão de coisa. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Por exemplo, eu via médico falando que a alimentação da gente não interferia. Mas eu ouvia também mães dizendo que interferia. Interfere Eu falei, eu vou ter que viver isso aqui na prática. E um dia eu bebi refrigerante. Você fez um teste. Aí eu falei, interfere sim. Aí, não sei se é só com ela, mas no meu caso... Não interfere de todas. No meu caso... Tem umas que tema. É. Não é, minha gata? A mãe aqui já virou reiseira. Você não, Não adianta temar, realmente. Aí descobri que ia sair da leite. Inclusive, tomo muito açaí. Meus peitos ficam desse tamanho. Açaí da leite? Dá. Nu. Mas açaí puro. Não sabia. Não vai socando leite condensado, granola, trem, não. No meu caso, foi o açaí puro, né? Aí dá muito leite. Porque eu não Eu achava que era canjica. E dificuldade Canjica pra não chega. amamentar no começo? Você teve? Não,
Não, mas o meu peito não queria sair. Não queria produzir leite. Eu acho que pelo trauma também. Acho que foi resposta ao trauma. E como foi a vinda dela? Foi uma gravidez tranquila? Foi, Aí sim, graças você a aproveitou? Deus. Não. Aí você fez igual o Rei Leão? Que a moça que falou que eu era infértil. Toma merda na cara. Vaca! Nossa, mas... Eu desejo que você tenha diarreia no meio da rua, filho. Vamos lá. Desculpa, perdão, em nome de Jesus. Por que você não você achou que não foi assim, o processo? Que foi fácil? É. Porque assim, vamos supor, eu passei por um trauma imenso e eu não tratei ele. Eu fui vivendo. Eu fui na psicóloga, mas eu logo menos falei, não quero mais não. Então eu mesma Hoje me você faz demiti. terapia? Ou não? Não. Mas deveria, mas não faço. Mas enfim, gente, ó, vamos pro outro foco aqui. Senão agora eu começo a receber muitos esporros. Mas basicamente, tipo assim, aí eu já vinha num trauma muito grande. Então quando eu soube que eu tava grávida, eu falei, não, eu vou perder ela a qualquer momento. Eu falei, não, eu vou fazer xixi, vai sair sangue no papel e eu vou ter um aborto. Você ficou com essa bitolada. A gestação inteira. A gestação inteira. Mas você chegou a se confundir com algum momento, alguma coisa que aconteceu durante a gestação? Nossa, agora eu vou perder alguma coisa e não era nada, tipo... Não, eu acho que teve, tipo assim, no comecinho, nos 3 meses, eu tinha tanto medo que eu não queria fazer cocô. Eu tinha medo de ir no banheiro fazer e... Sair. Completamente bitolada na cabeça. Nossa, Todo ultrassom que eu fazia, o meu coração batia na testa. Eu tinha muito medo. Muito medo. Todo ultrassom. De ouvir, não tem batimento cardíaco. E aí eu perguntava toda vez, doutora, o coraçãozinho tá batendo? O coraçãozinho tá batendo? Tá, o coraçãozinho tá batendo. E aí tinha hora que eles repetiam, tipo assim, eu já falei que tá batendo, cara. Tipo assim, né? E eu assim, ó. Eu sempre perguntava. E aí, tipo assim, teve uma médica que falou assim, já passou por alguma perda? Aí eu já. Aí ela, fica tranquila, tá tudo bem. Mas não era fácil, não. Aí foi chegando 36 semanas, aí eu tinha medo. Todo mundo acompanhou tudo, o pai da criança também. E hoje a convivência, vocês estão juntos? Não estão juntos. Mas tá de bem, né? Tá de boa. Sim. Ele é uma boa pessoa. Sim. Sim. Bom pai. Mulher Que pergunta, né? Na medida do Eu tô possível. achando engraçado. Na sim. medida do Mas você tem possível, alguém tudo do lado de bom. fora ali, eu tô olhando. Tem mesmo. Agora que eu vi a perninha. Tem, realmente tem, tá vendo? O quê? Tem o quê? Eu tô falando, tem pra quê? Não sei, o que vocês me perguntou? Que eu tô aqui. Tá. Tem. Não, é isso, Tá de gente. boa. Tá de boa. E o coração hoje? Tá aberto ou tá... O coração, ele... trabalhador. 62 por hora, né? Por minuto. Por hora não, por hora eu já tô morta. Eu já fui com Deus, já. Uai, o coração tá amando. Eu sinto que tá. Eu tô conhecendo uma pessoa. Ó, que legal. Não legal. é verdade. Tô conhecendo. Estamos nos conhecendo e é isso, gente. Tá rolando. Isso aí, parabéns. Tá. Vamos ver até onde vai. A pele dela tá boa, né? Você já viu? Já Gente, disse tudo. Isso é amor. É um bom rapaz. Vamos ver, né? Vamos ver. Isso aí. Vamos ver o que vai virar. Não pisa na bola, não. Pelo amor Pelo de amor Deus. de Deus, que eu não tenho tempo mais pra esse negócio. Entendeu? Nossa, Não, eu tô falando sério, hein? Chega, né? Se nada der certo, eu vou virar o Chico Moedas, hein? Você já viu o Chico, né? Desculpa. Chico, se tu também quiser. Eu viro o Chico, hein? Eu tô falando muito sério isso aqui, hein? Não aguento mais nada, não. Não aguento, gente. Não. Pois E projetos atuais? Projetos atuais. Estou vivendo, conciliando maternidade e trabalho. Sangue de Jesus tem poder. É muito difícil, mas tá indo. Fechei agora um contrato com uma agência. Olha que coisa maravilhosa. Que chique. Então, estou indo a alguns Pode eventos. falar o nome da agência? Ai, aqui, ó. Ai, achei tão bom. Fala no formato de dublagem. Fechei tipo... Que eu fechei contrato. Eu fechei um contrato com uma agência. Pode falar o nome da agência? Vocês querem que fale? Pode. Imaginary Hub. Isso aí, Imaginário Hub. Ai, eu fiz de novo o símbolo, meu Deus. Enfim, eu tô lá. E aí tem projetos rolando, tem Ai, que coisa. bacana. Excelente agência. E traz bastante visibilidade, né? Traz. E- Projeto também é muito bom. Projeto. E outra coisa, tira um pouco da sobrecarga, né? Tira, por exemplo, porque aí coisas que antes era eu que resolvia, elas resolvem pra mim. Aí só chega a informação. Eu tô me sentindo. Confirma pra mim se você vai poder ir dia tal. Aí eu... Vou olhar na minha agenda. Deixa eu checar Aí aqui você só um dá uma- instante. Vou ver se consigo, ok? Agora, daqui a pouco eu te dou um retorno. Agora Então a eu gente foi confirmo. privilegiada, gente. Gente. Nós e vocês que Vocês estão estão aí nos vendo isso? assistindo.
A verdade é que eu Somos só vim porque eu sabia que ia vir de pastel, então. Ó. Interesse. Aqueles. Interesse rolando, mas é Castanha. isso. Pastel, na castanha. Entendeu? Gente, aí eu tô conciliando. Aí pro pessoal, então, contratar você pra publicidades, é entrar em contato Com a Imaginary Hub. Com a Imaginary Hub. O e-mail tá na minha bio do Instagram, inclusive. A gente contrata eu, vamos lá. Falar nisso, e os vídeos que você tá fazendo, a neném já tá aparecendo? A Jade, não, né? Ela aparece em alguns, assim, eu evito muito postar ela. Eu sou muito bitolada da cabeça, então eu evito muito, ao máximo, postar ela. Até porque o meu foco não é esse. E o meu medo é porque, tipo assim... Eu tô imaginando vocês fazer vídeo de filho e mãe. Mãe e filho. Quando a sua mãe é mais engraçada que o filho. E o que Vai ser acontece? Antes, eu observo muito o que os meus seguidores e o que as outras pessoas procuram. Influencer, enfim. E um dia eu vi um vídeo que eu não esqueci. Eu tava grávida de mais ou menos uns 4 meses. E a menina falou assim, gente, vocês concordam comigo? Tipo assim, se eu tivesse seguindo a menina e ela engravidar e começar a mudar o nicho pra maternidade, eu paro de seguir na hora. Porque eu não sou mãe, eu não vou entender o que você tá falando. Aí eu, entendi, captei. E aí o vídeo deu milhões de visualização, curtida, e o comentário, pessoal, todo mundo concordando. Parei de seguir fulana depois que engravidou, porque só fala disso. Parei de seguir Beltrana depois que virou mãe, porque só fala disso. Aí eu, entendi. Então eu tenho que manter esse equilíbrio. Eu tenho que ter 3 vidas. O trabalho e a mãe. E o que Tipo você aquele acha? filme fragmentar. O que você acha das influenciadoras que expõem as crianças, que monetizam em cima das crianças e que também começa a misturar a influenciadora com a maternidade? É muito difícil falar, porque eu digo na minha pele, né? Tipo assim, eu recebo vários directs. Cadê a Jade? Porque eu chamo a Jade de realeza. Então, tipo assim, tem essa troca. Tem essa troca. Então eles falam assim, cadê a realeza? Eu quero ver ela, não quero ver você. Então, tipo assim, eles brincam muito comigo. Mas é porque essas pessoas já têm um carinho por você. Entendeu? Só que do mesmo jeito que tem essas pessoas, tem... É ruim. E quando é em criança é pesado, tá? É igual um caso pro Brasil todo que sofreu muito, foi a VTube, né? Gente, a VTube, depois que virou mãe, é outra. Meu Deus, eu não acompanho. Tem muita gente que eu não acompanho também. Mas você sabe quem é a VTube, né? Sei. Você viu ela no BBB. Vi? Ela, depois que virou mãe, é outra mulher. É real. Sério? Isso a que maternidade muda muita isso gente. que a menina falou. Porque muda. Muda. Só muda. que aí não o que tem como você acontece? ficar a Tem mesma mãe pessoa. que consegue separar. E tem mãe que não. No caso da VTube, eu vi uma coisa muito boa. A maternidade trouxe, assim, pra maturidade. ela... Maturidade. Que ela não tinha. Não tem como, gente. Ela Traz tá mesmo. sendo uma incrível maturidade mãe. e transparência também, né? Que ela não tinha. Autenticidade e transparência. Porque que ela não era tinha. totalmente... Não, assim, no era BBB, ótima, eu lembro dela. mas No era BBB, nossa, ela era ridícula, gente. Eu lembro dela Ela no era Big muito fingida. Fake. Muito fingida. Fake total. Então, Estratégica no nível máximo, isso, né? então assim, Não, mas traz o duro que muito. não era a estratégia dela, porque quando é a estratégia da pessoa, ela consegue Levar até o final? redimensionar a rota, se caso der errado. Aí começou a dar errado, ela continua com a mesma estratégia. Ela de meio... chamar todo mundo de família. O pai, ela todo mundo era pai, né? Você parece com meu pai, você parece com meu irmão. Não, mas eu lembro... Aí acabou as famílias e falar que parecia quem? Mas Parece meu primo segundo. Mas eu lembro que a menininha dela é aluna, né? Eu lembro que isso passou até no Fantástico, eu achei pesadíssimo. A menina dela tinha sobrepeso. E o povo macetava ela. Não, assim... Tipo assim, falando que neném gordo, que não sei o quê. As pessoas são muito mal. Tipo assim, cara, eu ficava assim, não é possível. Não, as pessoas são muito, muito mal. Todo nível que vocês imaginarem de maldade, vocês podem aumentar. Porque isso Tipo de coisa realmente cria é uma coragem maior, porque estão de trás das câmeras e acho que ninguém nunca Não vai tá achar vendo, eles. né? eu já vi muita coisa pesada. E a pessoa que faz isso com criança, com bicho, pode saber. É a pior pessoa que tem. Eu não acompanho, eu acho que nenhuma influenciadora. Eu não acompanho porque, Não dá assim... tempo. Não é um tipo de coisa que eu assisto. Eu realmente não assisto. Gente, não assisto. Não, juro pra vocês. Até, tipo assim, tem o maior youtuber do mundo que ele chama MrBeast, o Jimmy. Eu não fazia ideia de quem era. Quem é? Eu não sabia. Ele é americano, eu acho. Eu não sabia. Eu fui descobrir Estrangeiro, não sei se é americano. quem era o MrBeast ano retrasado. Eu só descobri por causa da polêmica. Eu não sabia quem era. E ele é o youtuber mais seguido do mundo. E eu não sabia quem era. Então, com a influencer acontece muito isso. Às vezes a menina tem, sei lá, ela vai cacetar de milhões de seguidores e eu nunca ouvi falar. Porque é muito extenso, né? E quando você foca só no nicho, acaba que o TikTok só te mostra aquilo.
Ele não, por exemplo, não cai vídeo da VTube pra mim, porque não é um tipo de vídeo que eu vejo. Não é coisa que você... do seu dia a dia. Aí acaba que eu fico na minha bolinha ali, sabe? Sua bolha hoje é comédia. Minha bolha é comédia. O meu explorar é muita comédia, assim. Você já pensou em fazer stand-up? Gente, eu morro de medo das pessoas jogar comida em mim. Ah, mas tenta, faz o teste. Se você Imagina quiser... eu fazendo stand-up, deixa eu te falar, tomate em a mim. gente é boa avaliadora. Vocês riem pra mim? Não, aí você tem que ser boa. A gente vai fazer você ficar boa. Não, gente, vocês riem. No dia que eu for fazer um stand-up, vocês vão Não, pra me mas acompanhar e vocês ficam rindo. Nós vamos treinar antes pra você ficar boa, pra depois mas tem você que ir. testar as piadas. Testa Então, as mas você piadas testa no com Rio, nós. Tá. Não, se você tiver boa, nós aí. Se você não eu tiver não boa... posso, porque eu rio de qualquer coisa. Ela é Eu bobinha. também, eu Ela é também. bobinha, eu sou O quê? Eu também sou. Qualquer Ela é coisa eu tô bobinha. rindo. Faço mosquito, eu tô Eu assim. não. Tem hora que ela ela faz umas gracinhas perto de mim, ela não teve graça, né? Eu rio sozinha. Pra ela, os vídeos do povo peidando. Sabe, tem um Nossa, eu cara que morro finge de que rir, peida. pelo amor de Deus. É, Eu eu morro. acho. Arroto, peida, Eu só morro. coisa de homem. de rir. Quinta série não é, é coisa É de pior. criança de 5 anos. Não, eu dou crise de rir. Você quer ver eu rir demais? É rir da risada dos outros. Cara, mas dava Eu ri certo. da Ah, para, gente. Deixa eu te falar, não. mas dava certo stand-up. Você já pensou Dá, nisso ou dá não? mesmo. Ah, gente, já. Fala. Ah, eu já te falei É só você pegar um tema e pegar tudo isso. E em cima Mas dele, filho, né? o que você mais tem é coisa pra você falar. Tá vendo? É bom a plateia no meio do show, a plateia assim, ó. Eu contando os bafão da minha vida, a plateia. Aconteceu isso, É, o não? Whindersson conta essa bafão. O Whindersson adora o Whindersson. A Bruna Ele é Loise, perfeito. sua bafão da Eu vida gosto, dela. eu gosto também, mas os que eu mais gosto, gente, Renata Albani. Renato também. Gente, tem uma moça, eu não sei o nome dela. É uma que tá com o cabelo curtinho, loiro, que ela faz da vida... amor Aqui, ó. de Deus. Da vida... É. Gente, ela foi contar um trem que eu fiquei rindo desse trem 3 dias. Conta. E eu É falava muito pro boa. meu pai. Enfim, basicamente ela contou. Do bolo? Eu tô rindo. Do bolo? Do bolo? Ela contou. Você já viu do bolo? Ela contou que ela foi sair com o rapaz, que ela tava um ano separada. Um detalhe muito importante, ela é mãe. Aí ela foi abrir a porta do carro e tinha um bolo lá. Ela falou, nossa, hoje, né? Ela falou que ela ia fazer as coisas tudo com o homem, porque já tinha um bolo ali, no mínimo que ele merecia era as coisas tudo. Aí que os dois foi fazer as coisas, e o cara falou assim, o negócio é o seguinte, nega, eu quero você ali sentada em cima do bolo. Aí ela, o quê? Ele falou, você em cima do bolo. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu sou mãe, né? Na hora eu só pensei no meu filho. Eu falei, amigo, eu bolo até desse sento no tamanho. bolo. Só que vamos tirar um pedacinho dos meus filhos primeiro? Ah, para, gente. Não, deu não. Nessa Não hora deu. você lembra disso? Qual que é o nome dela? Qual que é o Eu nome? não lembro. Qual que é o nome dela? Eu vou te mandar, eu não sei o nome dela, mas eu vejo vídeo dela direto. porque Nossa, ela é engraçado. muito engraçada. Ela conta uns vídeos, é tudo da vida. É uma igual que é a Bruna. amiga do Thiago Ventura? Será? Ela é amiga do Thiago Ventura. Morena do cabelo curtinho. Ah, É. eu Loira. conheci ela Ela é pessoalmente. muito engraçada, pelo Eu não lembro amor o nome de dela, eu Deus. conheci ela pessoalmente. Nossa, a né? vida Nossa. sexual dela é bem... Mas ela é Ativa. daquele Ativa e jeito engraçada. mesmo. Ativa e É igual a engraçada. Isabela, do jeito que a Isabela era nas redes, dela, ela né? É dela. É um negócio dela, assim, um negócio natural. Dá pra ver ali que é um negócio natural dela. Ó, Pelo amor de Deus. eu fosse você fazia um teste. Gente, eu tenho medo só da minha mãe aparecer, vocês duas. E a minha filha. Não, amiga, e assim, ó, vamos fazer o seguinte. Só vai nós mesmo. A gente avalia. Inicialmente, pra estar fazendo uma Isso, avaliação. faz um teste. Aí na hora que nós falar assim, vamos abrir o público, nós até te ajuda. Então, beleza. Precisar de umas pessoas pra Uns começar a figurantes. rir. Uns figurantes. Faz que nem. nóis, Vocês já é assistiram nóis. a série Friends? Que de repente eles falam, oh meu Deus, uma água. E de repente a plateia. Pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos estar Pode fazendo isso. deixar. Eu tenho um A gente vai negócio com que mega. grava, e se você olhar pra Megafone. nossa cara nós estiver sério, Daqueles. coloca Nossa. risada aqui. Mas pra Eu tenho fazer medo de eu ficar stand-up, rindo tem... sozinha. pra fazer stand-up tem que ter curso? Não, essa você tem acho que é ter talento mesmo. Atuação, Você tem que criar roteiro, um né? roteiro, né? Você criar o roteiro e vai. Mas Você você vai já criando tem, as Gata? piadas. É. Tem pessoa que cria as piadas e testa as piadas nos shows menores, né? Por exemplo, a Bruna Loise já testou piada na praia, nos negócios lá no sul, Tem que ter né? um raciocínio muito rápido Tem que também, ser né? muito rápido, porque você tem que buscar no seu arquivo, no seu acervo, Mas já tem vários... Eu tenho, pensamento. Você acha? Eu tenho. É, ué, nós, quando você puxa aqui... Esses dias eu saí de casa de toalha na cabeça. Quê? Saí de casa com a toalha na cabeça. Esqueceu? Não, eu tinha acabado de tomar banho. Aí a Jade tava no tapetinho. Eu falei, filha, peraí, filha. Começou a chorar. Eu falei, filha, em nome de Jesus. Ela, aí eu botei a carcinha. Eu tô começando a achar que nós duas temos um parentesco. Aí, ó, que Termina é de isso? contar. O meu pai fez muitos filhos, vai que... Você é a mais velha. Eu sou mais velha. vai né? que você... Sabe o que aconteceu? Quando eu tive a Rafa, eu dava mamar e você, dentro de casa, só você com o filho, você fica com os peitos pra fora. Por que Lógico. você vai tampar os peitos? Não tem Aí eu necessidade. pedi um iFood.
Você acredita que eu atendi a porta com o peito de fora? O motorista, glória a Deus, que dia bom. Aí a minha filha chorou e falou, não, desculpa, que eu tava amamentando. A gente esquece. Esquece. A gente desliga. É um esquecimento genuíno mesmo. Eu atendi, oi, no peito. Oi. O peito pra fora mesmo. O leite. Oi, amigo. O moço. É muito natural. A gente esquece. Deixa eu perguntar um A gente negócio aqui. esquece que a gente é gente. Ó, A gente vocês é não vão gente. me julgar não, tá? Ai, meu Deus. Eu vou. Provavelmente. vocês é Isso mãe, brincadeira, né? não. Eu julgo mentalmente, mas eu não te falo, não. O que Te falo, não. acontece? Eu não sou mãe, então eu não sei como que é esse sentimento. Mas eu tenho eu fico meio julgando, tem hora. As mães que tiram os peitos assim no meio dos lugares. Não, mas E, esse tipo assim, julgamento isso é uma nosso. polêmica. E tira É. assim, e tira tudo. Você vê o peito. Sabe o que Aí é? pega a criança E tá. bota. Aí Sabe o tira a que é? criança e de repente o peito fica. Aí depois ela raciocina. Tá. Mas sabe o que é? Ó, eu penso assim, amamentar é um negócio natural. Só que a gente vem de uma cultura Uma completamente sociedade totalmente... quebrada da cabeça, com pornografia e tudo essas coisas. Então é normal que a gente vê o peito feminino como um símbolo sexual. Não necessariamente como um negócio ali pra alimentar uma criança. Porque o que tem de anormal a mãe tá amamentando o próprio filho? Não tem. Só que aí a gente fica com a mente tão corroída que a gente acha errado aquilo ali. Porque, a princípio, você já acha errado porque você sabe que um homem vai estar olhando de um jeito diferente. Entendeu? Vai ter um homem ali que vai estar assim. As peitolas dela. Tô mentindo. Vou mamar ali. É. Então, a gente sabendo que tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, a gente acaba repugnando a mãe e por estar fazendo isso. Só que a última pessoa que tem culpa é a mãe. Então, mas eu não fico pensando nem nessa questão do que a gente sabe. A gente sabe que o neném tem que mamar. Mas sei lá, eu acho que é porque é uma coisa tão íntima. Parece que aí é um clique na cabeça da gente. eu né? falo assim, que é nem questão. Homem, esse é idiota. É a maldade mesmo que a gente cria. Mas eu não penso nem no homem. É porque eu fico olhando, é um julgamento meu da minha cabeça, tá? Eu olho aquilo e fico assim, gente, é muito íntimo. Aí eu não me vejo naquela situação dela assim, e normal. E é normal pra vocês mesmo, que vocês estão assim. Só que eu nunca... Tipo Eu fico assim, Não, em público eu nunca fiz, mas eu desliguei a chave nesse dia. Não, amiga, em Não, público em tem público, muito, né? Eu tava público- dentro da minha casa e aí eu tava com o Gente, peito, mas você ela não- tocou a porta e eu fui lá Gente, atender. mas esse é o ponto, não é em casa. Não, é assim, em público eu já tive situações, porque no começo a Jade só mamava em mim. Então, obviamente, a gente saía, eu tinha que amamentar ela. Mas aí você põe um Só que aí eu lencinho. colocava um lencinho. Isso, põe um Tanto pra lencinho. preservá-la também, porque a gente sabe que o mundo é muito perverso. Então, enfim. Verdade. É. É só colocando uma observação, eu tenho uma amiga que ela foi professora, alguma coisa no meio indígena, né? E aí sempre ia repórteres lá e o repórter teve a cara e a coragem de perguntar pro índio o que ele sentia, o que ele achava de todas as índias estarem com os seios expostos. Falou, não, Aquilo é normal pra ele. é normal. Aí o índio perguntou pro repórter, o que você acha? Ele falou, é um símbolo sexual, né? Mas você não mamou não? Seus filhos não mamam não? Você acha uma criança? Tipo assim, entendeu? Só pra você ver que pra eles é muito natural. É porque... Foi bem engraçado a forma que ele falou, porque eles, iniciando a civilização, eles falam muito engraçado, né? Tipo, mas você é uma criança? Não, O que é Você é uma sexual? criança? O que é Mas é sexual? porque- O fecho do índio. Ele é Tá o vendo? certo, né? Lá é normal, né? É a cultura deles, não tem essa E eu vestimenta fiquei na assim, parte- oi, é repórter esse cara? Porque Que absurdo, Nossa, né? dá uma porque geralmente dessa. a pessoa tem que ter um... Pelo menos uma ética, né? Tipo assim, um ou senso pra é fazer esse tipo de cultura, se é pergunta. cultura. É a mesma coisa que a gente... Isso aí é uma coisa também que eu julgo quem sai daqui vai pra fora. Eu já sei. Aí o que acontece? Senão o assunto aqui rende. Eu vi que você arrotou. Rotei nada, Você rotou? conversinha, nem bebi nada. Você rotou? Olha! Pode arrotar, gente. Eu não tenho esse Gente, problema. não arrotei, tá? Vamos fazer uma Aí se eu tivesse competição, arrotado... então. Não, teve um dia que eu abri uma Não, caixinha. Eu não uma consigo mulher... acompanhar. Não, de tanto você rota. Ela Se rota fosse muito. só arrotar, meu bem. Você também peida? Sou capacitada, Muito. Ah, eu também tenho bastante gases. Deixa eu te falar. Eu sou quase Júpiter. Eu falo assim, ó, não dá intimidade. Deu intimidade, acabou. Ela tá do meu lado, ela, ai, amiga, eu vou peidar. E pra... Quando eu aviso, né? Aí eu Porque às olho vezes assim, gosto de Porque às prender. vezes solta. Aí ela fala, Vai não vai surpreender. feder, porque aí ela, não, fedeu. Gente, quando você quer ser humilhada, engravida pra você ver. Engravida pra você Eu ver. já acordei várias vezes no meio da noite com o cheiro do meu peito. Grávida, eu não tinha o controle do meu esfíncter, tá? O peido Era é mais humilhante. fedido? Não, minha filha, você não controla. Você sabe que ele vai vir, só que você sabe que ele vai sair. Você sabe não que não vai ter segura, jeito. tá no meio da Você rua. você tá assim conversando, de repente... Brum.
Sério? Você tem que manter a naturalidade. Aí Pô, você bate tô assim. grávida. Tô grávida, entendeu? Tudo Teve tá uma hora que grávida. eu peidava tanto que eu falava, eu tô grávida. É isso aí. É o que temos pra hoje, tá? Tô produzindo um ser humano aqui, então vocês dão licença que eu não consigo segurar Não isso. fui eu, foi ele. Caraca, Foi ela. não sabia. Foi a criança. Mas ela tá na sua barriga. Ô, louco. Exatamente. E quando cheira também, que você tá com o bebezinho, enfim, cagou. Mas na verdade foi assim. Já. Mas, ó, pra gente finalizar esse assunto, é um assunto meio polêmico, babado. Ai, meu Deus. É assim, é igual essa questão do índio. Pra eles lá é natural. É natural. Coisa que pra gente não Amiga, é. não pode mais falar índio, é só indígena agora. Indígena, os Indígena. indígenas. Eles Indígena. mesmo falam que eles é índio. Mas nós... Indígena. Ah, os mimimi, mas beleza. Mulher. É. Aí que Controles. acontece? Controles. No YouTube. Ó. O que acontece? Quando a gente vai pra fora, eu vejo muito brasileiro julgar. Vamos falar lá das Arábia Saudita lá. Com as mulheres não sei o quê. Realmente, as mulheres submissas. É delas. É um negócio cultural, gente. Ninguém tem nada a ver com isso. Aí o povo sai daqui e quer mandar lá. Aí um brasileiro sai daqui e vai preso, e bem feito ser preso mesmo, porque comete crime. Porque o que aqui não é crime, lá é. Se você não quer, não vá. Fica no seu país. Aí o povo fica julgando, tipo assim, ai, porque não sei o quê, porque os países têm que evoluir. Tanana. Gente, o Brasil, que é o país, não é evoluído. A gente tá muito atrás em muitas coisas, que é tudo embutido. E aí as pessoas querem sair de outro país, quer sair do nosso país e mandar em outro. Quer fazer a diferença em outro. Gente, É igual, por exemplo, tem lugares na Europa que é comum topless. Eu lá quero ver peito de mulher, velho. Não quero, não. Eu tô na praia, de repente, uns peitos na minha cara e falo, que é isso, gente? Aqui no Brasil Eu vim também. tomar um sol. Ah, mas aqui tem também. Você nunca foi em praia de nudismo? O quê? É. Não, Normal. que é isso, gente? Todo mundo pelado. Peladão. E véi tem fetiche com isso. Dizem que só tem gente véi. feia. Não, no dia que eu fui tinha gente. Gente, mas quem que é bonito pelado, gente? Ah, não, no dia que eu fui tinha. Depende. Quem é bonito pelado, gente? Se você for pra Floripa, Rio de Janeiro, se você for pro sul, é só gente bonita. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ai, como que é a voz? Veja bem. Veja bem. É muito bom. Se fosse pra você escolher entre o Capitão América e o Homem de Ferro, quem você escolheria? Ah, os dois, porque a vida é só uma. Não é verdade? Porque eu... Não, deixa eu te falar. O Homem de Ferro, ele é muito mais... gente, eu estou num momento que eu estou compromissada. Eu não posso estar falando dessas questões. Mas perdoa, veja bem, ele é famoso. Inalcançável, amor. Mas, por exemplo, o meu maior crush, até hoje, tá com quase 60 anos, se é que já não tá. Johnny Depp, gente. É o meu maior crush. Nossa, mas é... Que isso, gente? Que isso com aquele homem ali, gente? Já não tem bag, não. Outra coisa, um que é meu crush, mas esse aí é meu crush mesmo. Já ouviu falar do... Peraí, gente, tá vindo. não é dar um crush assim, Peraí. Brasileiro? Não. Afro-americano. Quem? Foi. É o Aaron Pierre. Não conheço. Ele fez o Esse é Mufasa. Ele é imenso. Ele fez um Mufasa. Minha filha, afro-americano, com olho verde, os beiços desse tamanho. Só os beijos que a gente pode falar. O quê? Mulher? Nossa! Gente! Que horror! Vocês vão cortar essa parte, né? Pelo amor de Deus, não pode ir ao ar, não. Nós estamos em casa. Nós estamos Sangue em de casa. Jesus é poder. Mas, Não, brincadeira, gente. O meu crush é o meu... Digníssimo. digníssimo. não pise na bola, por favor, Inclusive, mais uma benzinho. vez. Momento crush! Para. Ô, Isa, e assim, o papo tá muito bom. O papo tá muito bom. A gente viu que rende. Rendeu. A gente vai fazer um convite depois. Eu mas venho. aqui, Se tiver pastel. vai ter. Poro dos pastéis, hein? Mas, ô, Isa, pra gente fechar com chave de ouro, Ai, Senhor. se fosse pra você colocar uma frase ou uma palavra que te define ou que transformou a sua vida durante todos esses desafios que você passou, qual era o recado? E esse stand, ele vai estar Um outdoor. Um pra todo outdoor. mundo. Pro mundo todo ver. Qual seria a sua mensagem para aquele pessoal ali hoje? Aquele pessoal ali hoje. Uhum. Gente, talvez isso vai decepcionar algumas pessoas. Porque eu sei que não é todo mundo que partilha da mesma fé que eu. Mas, se eu pudesse dar um recado, e eu falo isso com todo o amor do mundo, é fé. Tenham fé em Deus. Acreditem em Deus.
Confie nele verdadeiramente e faça ele o seu melhor amigo. Porque eu te garanto que não importa qual seja a sua luta, Deus vai te ajudar a vencer. Eu digo isso. Olha o buraco que eu estava, né, gente? Eu saí. Tô escalando ainda, mas tô saindo. Então tenho fé. Isso aí. Tenho fé. Mas Ai, olha, que lindo. antes de terminar, aproveitando que domingo é o Dia das Mães. Dia das Mães. Eu vou soltar no domingo. Geralmente a gente solta na segunda. Sim. Eu vou soltar no domingo. Por causa do Dia das Mães. Por causa do Dia das Mães. E qual é o recado, a dica ou conselho que você dá para todas as mamães Pra hoje? todas as mamães. Isso. Levando em consideração tudo que eu tô passando, eu acho que ser mãe solo, né? Porque essa é a minha realidade. Às vezes é muito difícil. Mas eu tenho... É quase que um mantra na minha cabeça. Que eu coloco assim. Por exemplo, tem dias que é muito difícil. Tem dias que ela tá chorando muito. E que eu tô com 1 milhão de coisas pra fazer. E eu tô com sono. E eu tô cansada. E a casa tá suja. E eu tô com fome. E aí tem hora que eu sento no chão. Eu respiro. E eu falo. Dias bons têm um final. Dias ruins também. Eu sempre lembro disso. E isso me... Eu sempre penso que no dia de amanhã vai ser melhor. Ou vai ser menos pior do que o dia que tá sendo ali. Entendeu? Isso me ajuda a seguir. Um dia de cada vez. Porque a maternidade é um dia de cada vez. Não dá pra você achar que você vai dar conta de tudo. Porque não vai. Pra você criar um filho. Não. E não vai dar conta de não tudo. Não existe conselho, nem dica que cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho. Julgamento existe e muito. Por um exemplo, eu postei um vídeo da rotina com a Jade e ela dorme no bercinho dela. Ela dorme no bercinho dela porque a gente fazia cama compartilhada. E um dia eu levei um susto muito grande porque eu tive um sonho que eu tava deitada em cima dela. Obviamente eu não estava, né? Ela tava bem pra lá, mas por conta desse sonho foi um susto muito grande e eu falei, não, a partir de hoje você dorme no seu berço. Mas eu concordo. Acho até que porque o sono é muito grande e você tá muito cansada. Então, pra você virar exausta, em cima do bebê, você não vê. Realmente, eu achava que não era possível, mas é um sono muito estranho. E aí, eu passei a colocá-la no quartinho dela, então ela dorme no quartinho dela. E aí, eu postei esse vídeo e uma mulher comentou assim, pra vocês entenderem. O julgamento vai ter de todo jeito, você fazendo ou não. E aí, uma mulher comentou assim, nossa, ela dorme no quarto sozinha. Os meus são muito pequenininhos. Jamais vou deixar. Inclusive, passa muito rápido. Não faça isso. Nossa, mas eu acho certo até o quarto, aí. Enquanto eu, na minha cabeça, tô priorizando a minha filha. A segurança. Tô priorizando a segurança dela, a vida dela. Porque eu sei que no cansaço a gente não responde por si. E é mesmo? De outro lado, tem uma pessoa me julgando porque ela vai crescer muito rápido e eu não vou poder dividir a cama com ela. Cara, que loucura, porque pra assim, mim se você certo for, até quarto. Se você cuidar do seu filho, você é uma mãe muito super protetora. Se você não cuidar, você é uma mãe desleixada. Desleixada. Se você dedica pro seu filho, nossa, mas você tá ficando gorda, não sei o quê. Mas se você vai treinar, você tá abandonando. Você tá desleixando, tá abandonando então, o filho. Sempre vai vir julgamento. Gente, Sempre. Faz o melhor que você pode com o que você tem, ó. Caga pra todo mundo. Foca no seu bebê e pronto. Merda. Porque não é todo mundo que merece, nem você. Exatamente. Eu penso assim, algum dia você já me deu um pacote de fralda? Não. Então você vai estar tendo que ficar caladinho, tá bom? Um filho pra você. Tá bom? Faz uns tá filhos bom? aí. Vamos estar aceitando. Eu não vou estar aceitando a sua sugestão, tá bom? Você pega essa sugestão sua e enfia lá bem no meio do... Então, um dia de cada vez, esse é o segredo. Hoje foi ruim, amanhã vai ser melhor. Confia. Mas amanhã eu também for ruim, mas depois da manhã. A prova viva, gente. Olha aqui. Olha o brilho dessa mulher. O milagre. Não é pra qualquer um, não. O milagre tá aí, diante de vocês. Tô brincando, gente. É mesmo, gente. Então, mas Isa, já passa as suas redes pro pessoal te seguir, tanto no TikTok quanto no Instagram. Rapaz, canal no YouTube. Canal no YouTube. Bom, todos, exceto o TikTok. Todos são @Zabela com 2 L's Cardoso. Mas o TikTok, alguém já tem esse usuário. Inclusive, eu quero conversar com você, tá? R$50 eu pego seu usuário. Mas no TikTok é @Cardoso Zabela. É ao contrário, porque lá não deu, porque alguém já tá usando esse nome. Por favor, desfaça isso. Esse nome é meu, cara. Como assim? Ninguém chama Zabela Cardoso, só eu. Inclusive, eu sou a única pessoa. Quem tem mais tempo aqui no mercado, valeu? Pode crer? Pode crer. Então tá bom. E é isso, gente. Segue nós lá, em nome de Jesus. Gente, mais um episódio maravilhoso, incrível aí pra vocês. Vamos ficando já deixa por aqui aí nos comentários, por favor, tá? Que quem sabe a Isa não volta aqui pra falar mais sobre isso. E ó, já segue aqui, você já se inscreveu? Já apertou aqui no sininho? Não, escreve agora. E ó, rede social nossa.
Instagram e TikTok, lari.silmartins e nivelfranco.oficial. Isso. Tanto no TikTok quanto no Instagram. E, gente... Papo Franco Podcast. No Instagram, TikTok, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Pra vocês que falam que não conseguem ver o episódio, podem escutar no Spotify. Isso mesmo, gente. Eu não tenho tempo de assistir. Você pode simplesmente ligar o episódio, escutar. Sai e lá limpar na a casa, e limpar o quintal, capinar o lote, dirigir. Gente, só escuta, né? Vocês vão estar aí contribuindo com o nosso trabalho. Não cai o dedo, não cai as orelhas. As orelhas, né, Isabela? As orelhas. E também, gente, vocês vão estar assim, ó, engrandecendo, crescendo pessoalmente, profissionalmente e dando boas risadas, né? Que é isso que a gente aqui sabe fazer de melhor. Amém. Terapeutizados. E estamos ficando por aqui. Infelizmente, mas semana que vem tem mais. Até a próxima. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Tchau, tchau! Tchau, tchau!